de 2025 e a partir de agora também os destaques regionais nessa edição. Hoje com um horário extraordinário para você estar conosco também em FM 85.7. E aqui na Rádio Bandeirantes Campinas, nós vamos falar a partir de agora sobre saúde com um convidado já presente conosco na edição desta quarta-feira. Motivo desta entrevista é porque amanhã o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará na região, mais precisamente em Sorocaba. É a cerimônia de entrega oficial de 400 unidades odontológicas móveis. Evento que acontece no pátio da Flecha Engenharia e que conta com outras autoridades do governo federal. Inclusive, o nosso convidado nesta edição de quarta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, é um prazer poder conversar com a Rádio Bandeirantes Campinas. Já fico com saudade de Campinas e região, ainda bem que amanhã eu vou estar em Sorocaba com o presidente Lula, fazendo essa entrega das unidades móveis de saúde bucal, e na sexta-feira estarei aí em Campinas, junto com a prefeitura, aí, na inauguração do Centro de Referência de Saúde da Mulher, início da obra da nova unidade básica de saúde. Então, vou estar aí bem pertinho da região, a região onde eu estudei por muito tempo na Unicamp, colaboro até hoje com a Unicamp, então é um prazer falar com vocês. Ministro, conta pra gente como é que funciona a unidade odontológica móvel e qual a expectativa para o atendimento à população aqui no interior de São Paulo com esse novo trabalho que faz parte do PAC Saúde. Essa é uma grande novidade, eu diria, porque depois de muito tempo, o governo federal, o Ministério da Saúde, está adquirindo, comprando, estruturando. Nós vamos entregar agora 400 unidades odontológicas novas, que é o Brasil Sorridente Móvel. Até o final do ano vamos entregar mais 400, distribuindo em vários municípios do Brasil, aí no estado de São Paulo também. E ele é um trabalho para que as equipes de saúde, o odontólogo, né, que o pessoal chama de dentista, o técnico de higiene dental, saiam a campo, não fiquem esperando uma pessoa procurar lá na unidade básica de saúde. Hoje nós temos mais de 30 mil equipes de saúde bucal nas unidades básicas de saúde, entre dentistas, técnicos de higiene dental, tem os equipamentos, mas às vezes as pessoas não vão até a UBS, sobretudo as pessoas que têm problema de perda de dentes. Às vezes elas nem acreditam mais que podem ter uma solução para isso, às vezes elas não procuram a unidade básica de saúde, tem gente que vive na área rural. Então, a unidade móvel é exatamente para sair da unidade básica de saúde e ir até onde as pessoas estão. E nós vamos ter uma novidade também junto com essa unidade móvel, que é uma outra tecnologia inovadora, que o Ministério da Saúde está inovando e comprando pela primeira vez, que é o que a gente chama da impressora 3D, para fazer a prótese dentária, que vai acelerar muito, facilitar muito esse trabalho para a gente enfrentar esse problema, que é um problema importante no Brasil ainda. E com relação à agenda de sexta-feira, ministro, o que o senhor já pode antecipar que vem de novidade para a saúde nessa parceria com a Prefeitura da cidade? Nós estaremos aí na sexta-feira de manhã, junto com a Prefeitura de Campinas, na entrega do novo Centro de Referência de Saúde da Mulher, e que vem junto nesse esforço do Ministério da Saúde, da gente reduzir o tempo de espera para atendimento especializado. As mulheres vão na unidade básica de saúde, tem um atendimento, faz o pré-natal, faz o exame preventivo, mas às vezes precisa fazer um exame especializado, um atendimento especializado. Às vezes lá no preventivo identificou que tem um risco de uma lesão de câncer de colo de útero, então precisa lá fazer uma colposcopia, fazer o que o pessoal fala da queimagem, da CAF, que faz a retirada dessa lesão, avaliar a situação do climatério, da menopausa. Isso um centro de referência especializado dá essa qualidade. Tem tudo a ver com Agora Tem Especialistas, que é o programa do governo federal, que está investindo, ajudando os municípios e estados a ampliar o atendimento, aonde pode ampliar o atendimento, e também puxando o setor privado. Agora Tem Especialista fazendo com que planos de saúde, hospitais privados que tinham dívida com a União, troquem suas dívidas por mais cirurgias, mais atendimentos, mais exames especializados. Então, a pessoa está esperando ali no SUS, ela pode ser chamada, inclusive, pelo município, pelo estado, para ser atendido num serviço
que é do plano de saúde no hospital privado, que trocou essa dívida. Nath Luquezzi, ministro da Saúde Alexandre Padilha, nosso convidado nesta quarta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, ministro. Eu queria falar então um pouquinho, já que você tocou no assunto, né, sobre saúde da mulher. Foi anunciado recentemente essa substituição gradativa do exame Papa Nicolau, que é um exame um pouquinho mais demorado, por um novo exame. Queria que você explicasse essa mudança. Essa é uma novidade muito importante, viu, Nath? Inclusive, eu, na condição de médico, sempre ouvi as mulheres reclamando, não só da dificuldade de fazer o exame Papa Nicolau, que é tão importante para identificar um risco de câncer no útero, de câncer de colo de útero, mas às vezes elas colhiam o exame, demorava 2, 3 meses, vinha o resultado e vinha um resultado inconclusivo, tinha que colher de novo. Então, essa é uma nova tecnologia que o Ministério da Saúde está incorporando para o Brasil inteiro. Aí, em Campinas, a nossa Unicamp, junto com o pessoal do CAISM, avaliou essa tecnologia há uns anos atrás em Indaiatuba, foi um dos poucos municípios que primeiro testaram essa nova tecnologia. Isso é um avanço importante. A gente começou na última sexta-feira em 12 estados do nosso país, são regiões em cada um dos 12 estados. Aí, na região de Campinas, Indaiatuba já fazia, vai expandir para outros municípios de Campinas, na região de Barretos, também no estado de São Paulo. Até o fim do ano, a gente chega em regiões nos 27 estados. Você tem que treinar as equipes. A gente está usando aquela estrutura de exames que foi comprada na época da pandemia. Então, é aquela mesma técnica do exame, só que na pandemia se coletava do nariz. Aqui você vai coletar na região vaginal e do colo de útero. A gente vai usando essa estrutura, a gente vai estar até o final do ano em todos os estados do Brasil, pelo menos uma região por estado. E até o final de 2026, nós estaremos em todas as unidades básicas de saúde do país. Então, a nova tecnologia, a mulher só vai precisar fazer esse exame uma vez a cada 5 anos, colhe uma vez, se tiver que fazer outros testes, aquela primeira coleta já é suficiente, vai precisar repetir de novo a coleta, e isso vai ajudar muito a reduzir o tempo de espera para o tratamento do risco de câncer de colo de útero quando ele existir. Ministro, Campinas, nesse ano de 2025, a região metropolitana como um toda vem sofrendo com números altos de casos graves e muitos que chegam à morte de gripe e também de dengue. No caso da gripe, muitos dos pacientes que foram confirmados com a morte pela síndrome respiratória aguda grave não estavam vacinados. Como é que o Ministério da Saúde vem trabalhando para campanhas de vacinação com relação à gripe? E qual é o cenário hoje da vacina da dengue para, quem sabe, já o próximo ciclo de verão, de período mais chuvoso no Brasil? Olha, essa é uma situação muito preocupante. Infelizmente, todas aquelas mentiras, aquele negacionismo que ficou sendo espalhado durante a pandemia e que continuam espalhando até hoje sobre vacina, é uma mentira atrás da outra, que quem tomasse vacina ia virar jacaré, que tem chip, que vacina leva à morte, que vacina leva ao autismo. Ou seja, mentiras que são espalhadas, infelizmente, contaminou muita gente, a ponto de, mesmo com o Ministério começando a campanha em abril contra a influenza, ou seja, muito antes do inverno começar, com os municípios todos envolvidos, com a vacina lá na unidade básica de saúde, vários horários no dia, quando o Ministério depois ampliou, inclusive para qualquer público poder se vacinar, infelizmente essa realidade a gente viu, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, chegou a 65% dos óbitos, as pessoas não tinham tomado vacina e estavam no público, no momento, no horário adequado para tomar vacina e não tomaram. Então, a gente precisa fazer essa campanha forte, estamos fazendo. Eu faço sempre um apelo aos pais, eu gostaria sempre de lembrar aos pais que eles não tiveram meningite, não tiveram paralisia infantil, porque um dia os seus pais saíram, inclusive enfrentaram, às vezes, condições muito mais difíceis. Às vezes a vacina estava uma vez por mês, só um dia na semana na unidade de saúde, foram lá e te vacinaram. E por isso você está aqui vivo sem ter tido essas doenças. Então, não negue aos seus filhos o direito que o seu pai não lhe negou. Hoje, se alguém tem alguma dificuldade de levar a sua criança na unidade básica de saúde, ela pode autorizar que a vacina acontece na escola. A gente está colocando as equipes de saúde da família, as equipes de vacinação para visitar as escolas. Mais de 1 milhão de crianças já se vacinaram dentro das escolas. Esse ano é o recorde de escolas que aderiram ao nosso programa Saúde na Escola. Então, autoriza que a escola vai lá vacinar seu filho
vai completar o calendário vacinal. Se você tem alguma dúvida do calendário vacinal do seu filho, hoje tem um aplicativo chamado Meu SUS Digital, que a gente utiliza, o aplicativo do Ministério da Saúde tem todo o calendário vacinal. Você recebe mensagem quando está faltando, está chegando perto da hora de vacinar o seu filho por alguma vacina. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho meu calendário vacinal no celular, porque eu que sou médico infectologista, às vezes você esquece. Às vezes são tantas vacinas hoje, a gente oferece tantas vacinas, às vezes você esquece. Então, use o Meu SUS Digital no calendário vacinal e não negue ao seu filho um direito que o seu pai e a sua mãe não lhe negaram. Ministro, eu vi você falando, né, vi o senhor falando que nós estamos vivendo um momento histórico com o SUS nessa pós-pandemia, né? Como que o senhor avalia esse processo de reconstrução do SUS depois dos impactos da pandemia, depois das gestões anteriores também? Como que chegou para você e quais que são os desafios? Exatamente isso. Eu digo que nós estamos fazendo o SUS pós-pandêmico, que ele tem alguns desafios enormes. Por exemplo, se preparar, né, ter novas organizações para se preparar para novas pandemias ou os impactos das mudanças climáticas na área da saúde, que a gente já está vivenciando isso, as enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul no ano passado, o aumento do calor que faz com que a dengue esteja mais espalhada em várias regiões, a seca na região amazônica, a gente já teve que agir nessas situações, então nós estamos defendendo uma nova organização, queremos discutir a possibilidade de ter uma instituição própria ligada ao Ministério da Saúde que faça esse planejamento, independente de quem esteja no governo, quem esteja no Ministério, para garantir sempre uma resposta adequada às novas pandemias que possam surgir e aos impactos das mudanças climáticas que já acontecem na área da saúde. Um segundo desafio é o tempo de espera para atendimento médico especializado. Por isso que nós criamos o Agora Tem Especialistas, que é uma grande mudança, inclusive atraindo o setor privado, abrindo as portas de hospitais privados, hospitais de plano de saúde, a pacientes que estão esperando pelo SUS. Por que isso a pandemia impactou tanto? Porque durante a pandemia, todo mundo vai lembrar aqui, a pandemia que se estendeu por mais tempo do que devia, pela irresponsabilidade na condução, os hospitais ficaram mais lotados de gente infectada, mais profissionais de saúde morreram. Tudo isso levou ao cancelamento de vários atendimentos. Todo mundo conhece alguém que tinha uma consulta marcada e que foi cancelada, porque não tinha como fazer essa consulta no meio da pandemia. Um exame de coração, uma ressonância, uma tomografia, às vezes uma cirurgia eletiva, teve que ser desmarcada, programada para frente. Tudo isso gerou um represamento que pressiona o sistema de saúde. Então, aumentou esse tempo de espera. Agora Tem Especialistas vem exatamente para isso, para usar toda a força, tanto da saúde pública quanto da saúde privada. Vamos estar sexta-feira inaugurando um novo centro de referência de saúde da mulher em Campinas, vamos colocar recurso lá para funcionar já como Agora Tem Especialistas, né? Estamos fazendo, o presidente da República, o presidente Lula, semana passada estava lá em Recife, foi lá num hospital que é de plano de saúde, que já estava recebendo pacientes para serem operados pelo Sistema Único de Saúde, graças ao Agora Tem Especialista. Então, esse é um segundo grande desafio. E o terceiro grande desafio do SUS pandêmico é a gente reorganizar a chamada atenção primária em saúde. As unidades básicas de saúde ficam ali perto do bairro, perto de onde as pessoas vivem, moram, porque também o atendimento delas foi muito desmontado durante a pandemia, então a gente está tendo um grande esforço para reorganizar isso. Formar mais profissionais. Ontem nós anunciamos, junto com o Ministério da Educação, medidas muito importantes para controlar a formação médica no país. A gente precisa qualificar a formação médica no país. Teve uma verdadeira metástase de multiplicação de vagas e escolas médicas durante o período anterior, que a gente precisa garantir a qualidade dessas escolas agora. Então, estamos fazendo avaliação todo ano dos estudantes de medicina. As escolas que tiverem baixa avaliação terão suspenso a possibilidade de fazer vestibular no próximo ano ou reduzir o número de vagas vestibular para poder melhorar de qualidade. Nós estamos conversando com Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que estará amanhã na cidade de Sorocaba, sexta-feira na cidade de Campinas, com programas do Ministério da Saúde e do Governo Federal entregues aqui na nossa região. Ministro, um assunto que está em pauta nacionalmente, que o senhor até já se pronunciou a respeito, é o fato
do presidente norte-americano Donald Trump ter feito a ação contra a sua família, contra membros da sua família. O senhor até brincou ontem num almoço com jornalistas que não pretende ir à Disney. Mas em setembro acontecem 2 eventos que são importantes para o Ministério da Saúde. O encontro, a Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde e a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Esses eventos acontecem em Nova York. O senhor está avaliando qual a melhor decisão, estar presente, ter representantes do Ministério da Saúde e, de alguma forma, isso pode afetar um diálogo sobre um tema fundamental para o nosso país? Olha, Heitor, primeiro eu já classifiquei como um ato absurdo de covardia a situação, porque afeta... Minha filha tem 10 anos de idade. Qual o risco que uma criança de 10 anos de idade pode ter para os Estados Unidos, né? E fiz questão de falar isso porque o jornalista perguntou ontem, a sua filha está preocupada porque não vai poder ir para a Disney, né? Eu falei, o Ariano Suassuna dizia, né, brincava que tem gente que acha que o mundo se divide entre quem vai e quem quer ir para a Disney e quem não quer. Minha filha, minha esposa tinham visto para os Estados Unidos por outros motivos. Eu tenho um irmão que é norte-americano, cidadão americano, que mora lá. A esposa do meu pai é americana, mora lá. Meu pai foi exilado durante a ditadura, depois de sofrer tortura aqui no Brasil, viveu lá nos Estados Unidos. Eu só pude encontrar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, então eu conheci a minha madrasta fisicamente antes de conhecer meu pai. Ela veio para o Brasil na época, então a minha filha, minha esposa, mantém visto nos Estados Unidos por conta disso, para poder visitar, tem uma sobrinha da mesma idade dela, né? Mas isso a gente não vai para lá, mas eles vão poder vir para cá. Minha madrasta, esposa do meu pai, que eu acho que vai ser mais difícil por conta da situação de saúde dela. Em relação à participação na ONU e na Organização Pan-Americana de Saúde, que vai acontecer em setembro, na ONU terá uma assembleia específica sobre saúde, uma assembleia muito importante sobre doenças crônicas não transmissíveis. O Brasil tem um papel enorme nisso, com o nosso programa Farmácia Popular, as nossas ações de combate ao tabaco. Agora, o programa agora tem especialistas. Então, o Brasil, o encontro dos ministros de saúde, o Ministério é convidado, eu sou convidado para participar desse momento da Assembleia da ONU, e tem a Assembleia Geral da OPAS, que é logo depois também, que acontece em Washington. Eu ainda não sei ainda estamos avaliando se eu vou conseguir participar ou não por conta da agenda interna aqui, porque também é um mês de votações importantes do Congresso Nacional, vai estar votando a medida provisória, agora tem especialistas, a gente está trabalhando aqui muito para implementar o programa, mas de qualquer forma, o próprio Itamaraty, existe uma coisa chamada Acordo Sede. Para um país sediar a ONU, para sediar a OPAS, ele assina um tratado do Acordo Sede. Nesse Acordo Sede, não permite esse país impedir o acesso de qualquer autoridade convidada para o encontro da ONU e da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o próprio Itamaraty tem isso e vai, obviamente, fazer as tratativas, porque na medida que eu sou convidado, não vai fazer as tratativas de solicitar o cumprimento do Acordo Sede. Eu não sei se vou ainda por conta da agenda interna aqui. Às vezes, a ministra da Saúde é tão movimentada que a gente não consegue participar pessoalmente de uma atividade como essa, mas o Ministério estará presente, sempre colocando as posições do Brasil. Para a gente finalizar, Nath Luquezzi, uma última pergunta ao ministro Alexandre Padilha. Ministro, as suas redes sociais são bastante consolidadas já. E aí, nesse meio de redes sociais, eu tenho 2 pontos a serem levantados e para indagar o senhor. Primeiro, quais que são os desafios e a importância de se comunicar através das redes sociais, principalmente assumindo um ministério como o Ministério da Saúde? E o segundo ponto as redes sociais também trazem muitos malefícios para a saúde mental e a gente vê uma pandemia hoje quando o assunto é saúde mental. Existem políticas que o senhor já está implementando para ampliar esse acesso a tratamento psicológico, psiquiátrico também através do SUS? Nath, vou começar pela segunda parte, que você trouxe um tema muito importante, que é esse tema da saúde mental, do impacto da situação das telas, do uso excessivo, das agressões que acontecem, dos crimes que acontecem nas redes sociais, e também queria puxar para o problema grave hoje, que é o problema dos jogos eletrônicos, as chamadas bets, essas apostas eletrônicas que estão se transformando num novo vício. O Ministério da Saúde está no diálogo com o Ministério da Fazenda, estamos preparando medidas
ainda maiores de regulação dessa situação das bets, das apostas eletrônicas. Eu acho que nós temos que tratar isso como a gente tratou o tema do tabaco, né? Pensar em proibir publicidade. As empresas que operam esses jogos eletrônicos, elas têm que tomar medidas de alertar os usuários de que tem um comportamento já de vício, porque elas têm todos os dados, elas sabem quando a pessoa entrou, em quanto tempo fica entrando, qual é o ritmo, o crescimento da aposta. Elas podem, tem mecanismos para poder alertar. Eu tenho aprendido isso com outros países do mundo, fui ver o que a Inglaterra está fazendo no encontro com o Reino Unido, estamos vendo o que outros países do mundo estão fazendo e queremos apertar, sim, essa regulação, sobretudo dos jogos eletrônicos. E no caso do Sistema Único de Saúde, os nossos centros de atenção psicossocial, centro do CAPS infantil, ser locais de recepção das pessoas que vivem essa situação. Uma coisa muito importante que aconteceu no Saúde da Escola, viu, Nath, é que aumentou esse ano, foi o recorde de número de escolas que se inscreveram no programa para receber equipes de saúde e aumentou por parte das escolas e das equipes de saúde a oferta sobre saúde mental, exatamente para tratar de temas como esse, Nath. Não só do uso excessivo, né, da tela, do celular, o impacto que isso tem para as crianças, para os jovens, mas também do tema dos neurodivergentes, do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente está reorganizando o SUS e a saúde mental para lidar com esses novos desafios que a gente tem pela frente. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que estará presente amanhã em Sorocaba, sexta-feira em Campinas, para agendas que fazem parte do novo PAC Saúde do governo federal. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia de trabalho ao senhor, a toda a sua equipe e espaço sempre aberto para falarmos sobre um tema tão fundamental na nossa vida aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço, Heitor e Nath, um grande abraço. A gente se encontra por aí na região de Campinas nesses 2 dias. Um rápido intervalo, na volta a gente segue com o noticiário desta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, aqui na programação da RB. Manhã Bandeirantes. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison, toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Se você ainda não está se preparando para a reforma tributária, é melhor se preparar para a confusão. Com a mudança nos cálculos, será necessário revisar o preço dos produtos e proteger a margem de lucro. E esse é apenas um dos impactos. Deixar para pensar nisso só em 2026 pode causar muita dor de cabeça. Com um sistema de gestão como o WK Radar, você se antecipa com os processos integrados, rastreabilidade e segurança para a transição. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Acesse wk.com.br e saiba mais. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes. De segunda a sexta-feira, às 10 da manhã, com Heitor Fredo, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Família Gianni.
Da nossa família para sua família. IWK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Manhã Bandeirantes. 9h31. Vamos conversar. Você, meu caro ouvinte da Rádio Bandeirantes, você que todas as manhãs está conosco aqui na programação da RB. E hoje certamente pego no susto como nosso grande ouvinte Edson Elias. Oi, Edson, muito bom dia para você. É uma situação extraordinária apenas por hoje, nesta quarta-feira, 20 de agosto de 2025, o nosso Manhã Bandeirantes começando um pouco mais cedo, função também da entrevista exclusiva que você acompanhou com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, numa oportunidade que nós temos de trazer os assuntos nacionais para o âmbito regional. Oportunidade do ministro falar sobre os projetos aqui para a cidade, para a nossa região, sobre as questões que mexem com o nosso dia a dia, como, por exemplo, os casos de gripe, de dengue, saber como que o Ministério está lidando com os problemas nossos aqui. Não é sempre que a gente tem a chance de questionar os ministros sobre o nosso quintal, sobre os nossos problemas regionais. Mas, nesta meia hora, nós vamos continuar trazendo assuntos que são de interesse nacional também, com especialistas e repercutindo aquilo que você já estava acompanhando no Jornal Gente. Por exemplo, a saia justa dos bancos brasileiros em relação à Lei Magnitsky. É uma palavra que é ingrata, mas é um cenário ainda mais complexo. O ministro Alexandre Padilha falou a respeito das sanções do governo de Donald Trump contra a família dele, mas o impacto agora está também diretamente ligado aos bancos em relação àqueles, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que é o centro das atenções também nesse debate. O repórter Túlio Amâncio preparou um material para você entender qual é a tal saia justa dos bancos em relação a atender a determinação brasileira após a fala do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal e quais são as consequências disso para as aplicações do dinheiro brasileiro nos Estados Unidos. Mesmo bancos como o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, que são bancos brasileiros, eles têm também investimentos na América do Norte. O Túlio Amâncio conversou com o Gustavo Sampaio, que é professor de Direito Constitucional da UF, Universidade Federal Fluminense, e a gente vai entender um pouco mais dos fatos por trás dessas decisões, por lá e por aqui. Magnitsky, a lei criada para punir financeiramente quem, na visão dos norte-americanos, cometeu graves violações contra os direitos humanos. Os Estados Unidos anunciaram a punição contra o ministro Alexandre de Moraes no dia 30 de julho. O ministro do Supremo não pode, por exemplo, fazer transações financeiras com norte-americanos ou usar cartões de créditos com bandeira do país. Hoje, o ministro Flávio Dino explicou a decisão anunciada ontem. Disse que determinações de tribunais internacionais continuam como antes. Devem ser cumpridas imediatamente, mas decisões de outros países contra brasileiros que moram aqui precisam do aval do Supremo. Nesta segunda, o ministro decidiu que bancos brasileiros não podem cumprir ordens de outros países sem autorização do Brasil. A reação foi imediata. A embaixada norte-americana disse que nenhum tribunal estrangeiro pode anular sanções impostas pelos Estados Unidos ou proteger alguém que descumpri-las. Os bancos brasileiros pedem ao Supremo segurança jurídica. Essas instituições financeiras, elas estão muitas vezes atreladas ao manuseio das operações de cartão de crédito com bandeira norte-americana. E se os americanos descredenciarem a vinculação dessas instituições, essas instituições sofrerão muito. Com uma possível punição norte-americana, os bancos podem deixar de fazer parte do SWIFT, um sistema de comunicação mundial que reúne quase 2.500 instituições financeiras. Eles ficam impedidos, por exemplo, de fazer transações com outros bancos.
Essa punição já foi adotada em 2022 contra 7 bancos russos e em 2014 contra um banco francês que recebeu uma multa de quase 9 bilhões de reais por descumprir sanções contra Irã e Cuba. Um pedido para barrar a Magnitsky no Brasil foi feito pelo líder do PT na Câmara e está sob relatoria de Cristiano Zanin. O ministro enviou o caso à Procuradoria-Geral da República e quer ainda conhecer a posição de outras partes interessadas no processo, como a Advocacia-Geral da União e a Federação Brasileira de Bancos. O jornalismo do Grupo Bandeirantes conversou com um especialista no assunto, o mestre em Direito Internacional Acácio Miranda Filho. Uma das questões é a seguinte: o Banco do Brasil emitiu uma nota afirmando que vai seguir as leis brasileiras. Estará, portanto, sob a regência do que foi passado pelo ministro Flávio Dino, e essa manifestação gerou um impacto direto nas ações do Banco do Brasil. Em função desse impasse pela aplicação da lei Magnitsky, adotada pelo governo de Donald Trump e pela decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, o Banco do Brasil divulgou a nota afirmando que a sociedade do Banco do Brasil, a nota diz o seguinte, vou ler ela na íntegra para você entender o teor, que movimentou o mercado e que resultou também em impactos diretamente para as ações do BB. O Banco do Brasil atua em plena conformidade à legislação brasileira, às normas dos mais de 20 países onde está presente e aos padrões internacionais que regem o sistema financeiro. Com mais de 80 anos de atuação no exterior, a instituição acumula sólida experiência em relações internacionais e está preparada para lidar com temas complexos e sensíveis que envolvem regulamentações globais. O banco sempre acompanha esses assuntos com atenção e conta com assessoramento jurídico especializado para garantir atuação alinhada às melhores práticas de governança, integridade e segurança financeira. O BB reforça o compromisso em oferecer soluções responsáveis, seguras e sustentáveis para todos os seus públicos de relacionamento. Em meio a esse impasse, as ações do Banco do Brasil recuaram 6,03% ontem, fechando a terça-feira em R$ 19,80. É o mercado sentindo a insegurança de como isso pode afetar o Banco do Brasil, que, embora seja nacional, tem uma parte de aplicação nos Estados Unidos. E esse foi um dos questionamentos ao mestre em Direito Internacional, Acácio Miranda Filho, sobre qual o impacto para o universo bancário brasileiro e se o que aconteceu com o Banco do Brasil pode se repetir também com quedas dos valores de mercado para outras instituições que tomem uma decisão para lá ou para cá. Hoje os bancos estão no meio de um conflito que envolve, de um lado, o posicionamento do Supremo Tribunal Federal e, do outro lado, o posicionamento do governo norte-americano. Por mais que sejam bancos brasileiros sediados no Brasil, muitas vezes eles operam com bandeiras de cartão de crédito norte-americanas, sem contarmos aqueles bancos que têm filiais nos Estados Unidos. Então, esse cenário e essa disputa, obviamente, traz insegurança a esses bancos e, naturalmente, traz um temor em relação às operações a serem feitas por eles. Existem duas possíveis implicações, uma brasileira e uma norte-americana. Em relação à implicação norte-americana, eles podem ser sancionados através de multas, e já existem casos onde essas multas foram impostas em valores bastante elevados, e também podem ser proibidos de trabalharem com os norte-americanos e com quem tenha vínculo com os norte-americanos. Então isso é quase que uma, entre aspas, sentença de morte internacional destes bancos. Internamente, eles podem estar descumprindo uma decisão judicial, o que também vai ocasionar algumas modalidades, algumas possibilidades de sanções, como é o caso da imposição de multa e até, eventualmente, o cometimento de crimes
por partes dos seus dirigentes. Então, são possibilidades, mais uma vez, relacionadas aos Estados Unidos e ao Brasil. Por isso, esse cenário de insegurança, até quando a gente pensa numa sanção. Ainda hoje nós voltamos a falar sobre esse assunto, também com a participação de Walter Sena aqui na programação da Rádio Bandeirantes, que vai para mais um intervalo e na volta hoje tem uma decisão no Congresso em relação ao que se chama agora como a Lei Felca. A decisão dos deputados ontem foi para tornar como uma votação de urgência o projeto de lei que promete ir ao encontro de necessidades de estabelecer limites para a produção de conteúdos envolvendo crianças e adolescentes pelas redes sociais. Mas será que, para os especialistas, a lei é suficiente ou bem elaborada? A gente traz essa discussão na sequência aqui na programação da RB. Manhã Bandeirantes. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Gol! Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. Vimos coisas incríveis: revoluções, pandemias, desastres, manifestações, celebrações, momentos eternizados em velhas gravações e em novíssimo armazenamento digital. Nada importante foi ignorado por quem ouve a Bandeirantes e nada vai se perder no tempo. Testemunhamos, relatamos, trazemos os pontos de vista para o debate. Nossa hora é sempre o agora. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bem, amigos, estou de volta à Band com o programa Galvão e Amigos. Falaremos de futebol, automobilismo e vários outros esportes. Comigo estarão Casagrande, Falcão, o Mauro Naves e sempre convidados especiais. Haja coração para essa novidade. Galvão e Amigos, toda segunda, 10h30 da noite, ao vivo, na Band TV. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento: LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Band Mulher com Larissa Lopes. Um programa com tudo sobre o universo feminino. Traz assuntos do seu dia a dia. De segunda a sexta, a partir da 1h35 da tarde, na tela da Band+. Grupo Souza Lima. Rádio Bandeirantes. Em segurança e serviços, todo cuidado é pouco. Escolha quem cuida muito. Repórter Bandeirantes. Agora é 9h45, Repórter Bandeirantes no ar para todo o Brasil, pela Rede Bandeirantes de Rádio. Rio Grande do Sul, de novo em alerta por causa de fenômenos climáticos. Dessa vez, o alerta para um ciclone extratropical. E quem traz a informação direto da Rádio Bandeirantes de Porto Alegre é a Laura Tedesco. 6 municípios já reportaram danos à Defesa Civil do Rio Grande do Sul em função das chuvas registradas nas últimas horas, a maior parte deles no litoral e na região da fronteira oeste. 4 pessoas estão fora de casa em 2 municípios. O Rio Grande do Sul está em alerta para um ciclone extratropical. Os ventos devem ficar entre 50 e 70 km por hora nas regiões Sul, Campanha, Vales e região metropolitana de Porto Alegre, podendo atingir até pontualmente 90 km por hora na Serra Gaúcha.
A previsão é que o tempo volte a ficar estável amanhã, com bastante sol na maior parte do estado, mas as instabilidades retornam na sexta-feira. A Defesa Civil reforça o alerta para que a população evite áreas de risco. Obrigada, Laura Tedesco, direto de Porto Alegre. Nós vamos para Brasília agora para falarmos sobre reforma administrativa. Será que um dia a gente ainda vai ver isso sair aqui no Brasil? A repórter é a Thaís Sprovieri. O deputado Pedro Paulo antecipou trechos do seu relatório sobre a reforma administrativa. Entre outras medidas, o texto prevê o fim das férias de 60 dias para servidores, com exceção para professores e profissionais de saúde expostos a riscos que poderão manter períodos maiores. Segundo o relator, a proposta reúne 70 medidas distribuídas em 4 eixos: estratégia, governança e gestão, transformação digital, profissionalização do serviço público e combate a supersalários e privilégios. A proposta será oficialmente protocolada após a apresentação aos líderes partidários ainda nesta semana. O texto da reforma deve ser analisado em comissão especial da Câmara antes de seguir para a votação em plenário. 9h47. Eu cuido do meu bem mais precioso, a minha família. E a Souza Lima tá junto comigo porque sabe cuidar de pessoas, cuidar da segurança da minha casa, das minhas empresas e até da escola dos meus filhos, com inovação e todo cuidado social e ambiental. A Souza Lima cuida da limpeza e dos mais variados serviços. Como um cara família, eu posso dizer, quando se trata dos seus maiores tesouros, todo cuidado é pouco. Eu escolho quem cuida muito. Grupo Souza Lima. O novo BYD Song Pro é perfeito para todo tipo de família, para que adora estar conectada e também para que quer ficar offline. Prefere segurança? Ele tem assistência ao motorista com frenagem automática e autonomia de sobra para explorar novos destinos. Tudo isso por apenas R$ 199.990, mais supervalorização do seu usado e 1 ano de seguro total grátis. Aproveite! BYD é do Brasil. Consulte condições em byd.com.br. Desacelere, seu bem maior é a vida. Repórter Bandeirantes. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá, @Rádio Bandeirantes Campinas. Olá, eu sou Heitor Fredo e de segunda a sexta-feira às 10 da manhã espero você no programa Manhã Bandeirantes. Notícias do nosso dia a dia, prestação de serviço com opinião e, claro, a sua participação. Manhã Bandeirantes, comigo, Heitor Fredo, na Rádio Bandeirantes Campinas. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Rádio Bandeirantes, cada vez mais ouvida e mais presente na sua vida. Sintonize no FM. E se você preferir ou estiver fora de alcance das ondas do rádio, ouça no aplicativo Bandplay no seu celular, ou no YouTube, ou no site radiobandeirantes.com.br. Brasileirão Série C é na Band. Todo sábado às 5 da tarde, a bola rola ao vivo na tela da TV Band. Os clubes da nossa região na disputa pelo acesso à Série B do Brasileirão. E todos os jogos de Guarani e Ponte Preta você acompanha na Rádio Bandeirantes com a melhor equipe comandada por Carlos Batista. Seja na TV ou no rádio, Brasileirão Série C é aqui, na Band. Já conhece o novo aplicativo da Rádio Bandeirantes? Baixe agora e ouça o nosso conteúdo em qualquer lugar. Jornalismo com credibilidade e isenção, transmissão dos jogos de Ponte Preta e Guarani e as principais informações da nossa região. Disponível na Google Play e na Play Store. Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você. Fechada com a verdade. Campeonato Brasileiro 2025 no FM 85,7 e no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Com a equipe líder de audiência eleita para o hall de notáveis da ACESP. Emoção, credibilidade, um show de informação e toda a vibração da torcida. Apoio! Seara está presente há mais de 65 anos nos lares brasileiros, oferecendo qualidade superior, sabor e inovação. Rocha Autopeças,
promessas, 33 anos. Venha girar nossa roleta premiada. Sicredi, do seguro ao consórcio, do cartão à carteira digital. Não é só dinheiro, é poder contar com um gerente que só tem uma meta: te ver bem. Abra sua conta no Sicredi. Aroma das Ervas, especiarias e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Desktop, sempre ao seu lado. Ligue 0800 100 0102. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. De segunda a sexta, o Acontece é o seu giro rápido das notícias regionais do Brasil e do mundo, com as informações mais relevantes do momento. Trazemos a você uma visão panorâmica dos principais acontecimentos, tudo em um formato ágil e dinâmico, para garantir que você esteja sempre por dentro do que está acontecendo. Não perca! De segunda a sexta, a partir da 1h na tela da Band+. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Manhã Bandeirantes. 9h52. Antes da gente entrar no nosso horário a partir das 10 da manhã, aí sim com o Manhã Bandeirantes edição completa, vamos falar de esportes neste horário tradicional também, em que o Ricardo Capriotti faz um resumo para você que está saindo para o trabalho, para você que sabe que o futebol também é o assunto que vai mover as conversas hoje no seu ambiente social, nas redes sociais. E o São Paulo, no sufoco, garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Depois de um empate no tempo normal ontem no estádio do Morumbi por 1-1 com o Atlético Nacional da Colômbia, nos pênaltis, o tricolor avançou e agora aguarda o vencedor do confronto entre Botafogo e LDU. No jogo de ida no estádio Newton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro, o Botafogo venceu por 1-0 e amanhã vai a Quito para encarar a Liga Deportiva Universitária, tendo o Botafogo a vantagem do empate. Se houver uma vitória da LDU por um gol de diferença, a decisão, assim como foi no jogo do São Paulo, vai para os pênaltis. Libertadores da América hoje tem outras partidas para definir os próximos classificados para as quartas de final. Tem 2 jogos que acontecem hoje. Estudiantes de La Plata e Cerro Porteño a partir das 7 da noite. O Estudiantes venceu a primeira partida lá no Paraguai por 1-0. Hoje joga em casa com a vantagem do empate. E às 9h30 da noite, com transmissão aqui na Rádio Bandeirantes, tem Internacional e Flamengo, partida que acontece no estádio Beira-Rio. O Flamengo ganhou a partida de ida por 1-0 no Maracanã e hoje também tem a vantagem do empate. Ontem, um brasileiro ficou pelo caminho. Fortaleza, que não faz uma boa temporada, não vive um bom momento no Campeonato Brasileiro da Série A e agora dá adeus à Copa Libertadores depois de perder para o Vélez Sarsfield por 2-0. Havia empatado a partida de ida no Castelão 0-0 e ontem na Argentina 2-0 para Los Hermanos. O Vélez já sabe quem vai enfrentar nas quartas de final e tem confronto argentino por aí. O Racing eliminou o Peñarol vencendo por 3-1. Partida que aconteceu no estádio Presidente Perón. Na partida de ida, o Peñarol havia vencido por 1-0. Racing conseguiu reverter essa vantagem e agora duelo entre duas equipes argentinas pela Copa Libertadores da América. O outro brasileiro ainda vivo na Libertadores e mais do que vivo, praticamente classificado, é o Palmeiras, que venceu o Universitário lá na partida de ida no Monumental de Lima por 4-0 e amanhã às 9h30, também com transmissão da Rádio Bandeirantes, recebe a equipe peruana no Allianz Parque, podendo perder por até 3 gols de diferença. Ontem tivemos também Copa Sul-Americana e o Fluminense classificou para as quartas de final, vencendo o América de Cali por 2-0, partida que aconteceu no estádio do Maracanã. Já havia conquistado uma boa vitória lá na Colômbia por 2-1 e ontem
Mesmo tendo vantagem do empate, o Fluminense foi para cima e se garantiu nas quartas. O adversário do Fluminense sai hoje, às 9h30 da noite, no confronto entre Lanús e Central Córdoba. Já sabemos que o Fluminense vai pegar um argentino. Central Córdoba venceu na ida por 1-0 e hoje a partida no estádio La Fortaleza, a casa do Lanús. Copa Sul-Americana tem 2 times brasileiros. O Fluminense, já classificado para as quartas, e o Atlético Mineiro, que amanhã às 7 da noite vai enfrentar o Godoy Cruz, lá na Argentina. Venceu na Arena MRV num sufoco de virada por 2-1 e amanhã busca a classificação. As equipes não se enfrentam ainda nessa fase. Na verdade, só poderemos ter um confronto entre times brasileiros na final da Copa Sul-Americana em função do chaveamento. A programação do jornalismo esportivo você acompanha às 11h30 da manhã com Carlos Henrique dentro do Nossa Área com o timaço do Carlos Batista. Nós vamos para uma última pausa aqui nessa programação especial hoje, quarta-feira, 20 de agosto de 2025. E na volta, o Manhã Bandeirantes traz as notícias mais importantes que marcaram as últimas horas em Campinas e região. Por exemplo, nós vamos falar ainda hoje, tá? Prometi para esse bloco, mas vamos falar ainda na edição de hoje sobre o projeto que acontece em Brasília, a discussão da regulamentação de conteúdo envolvendo crianças e adolescentes pelas redes sociais. E você vai ver também uma discussão entre alunos que termina com uma jovem, uma adolescente, esfaqueada com um golpe que ela recebeu de um colega dentro de uma escola aqui da região de Campinas. Uma última pausa e, na sequência, muita informação e prestação de serviços para você na RB. Os Donos da Bola, com Carlos Batista. Reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos da região, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Foco em você. É você que nos faz produzir o melhor conteúdo todos os dias. Você, nossa audiência qualificada. Nossa relação com você vem de longe. Ano a ano, a Rádio Bandeirantes é parte da vida de milhares de ouvintes. Várias gerações que escolheram encontrar a informação aqui e continuam decididas. Mais que um hábito de pai para filho, uma história de confiança baseada em valores solidários. É o que somos. Rádio da Família. Valorizamos o direito, o cuidado, a diversidade. Somos e queremos ser relevantes no seu dia. Estamos e buscamos sempre estar presentes onde te interessa. Sempre inquietos e nunca desanimamos. Com responsabilidade e usando toda a tecnologia disponível, trabalhamos para fazer a Bandeirantes diariamente necessária, abrangente, essencial. Somos a Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo o Rádio Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. 10 horas da manhã em ponto, para você que está chegando agora na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, uma excelente quarta-feira, 20 de agosto de 2025. Para você que já está acompanhando a nossa programação, nós seguimos com o noticiário de Campinas, região do Brasil e do mundo, até às 11h30 da manhã. Agora, oficialmente dentro do Manhã Bandeirantes, o nosso espaço de todos os dias que você acompanha pelo FM 85.7 e pelas plataformas digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você acompanha a nossa programação pelo aplicativo Band Play, com todo o nosso conteúdo do Grupo Bandeirantes,
acessível, gratuitamente de onde você estiver. Muito obrigado a você que também nos acompanha pelo portal bandmulti.com.br, o mais ágil, mais dinâmico da região metropolitana de Campinas. E ali você tem a aba ao vivo para nos acompanhar também 24 horas. E para você que gosta do rádio moderno, rádio com imagens, transmissão que já vem há algum tempo iniciada aqui no nosso canal do YouTube em youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Eu, Heitor Fredo, convido você a partir de agora a participar também do nosso Manhã Bandeirantes pelo WhatsApp 19 97102 1493. 19 97102 1493. O Manhã Bandeirantes que tem os trabalhos técnicos na mesa de som com o Leandro Lopes, na central técnica o Danilo Capucci e a coordenação é do Gil Kleber. Para você que nos dá carona todas as manhãs pelas ruas, avenidas e estradas da nossa região, atenção na rodovia Anhanguera que mais uma vez, assim como ontem, está com trânsito considerado acima do comum. Do quilômetro 110 ao quilômetro 105, na pista da Anhanguera, sentido São Paulo, o motorista fica naquela vida do para e anda, para e anda. A concessionária que administra o trecho diz que é em função de trânsito urbano. Então, as entradas de Sumaré, o acesso à cidade de Campinas são pontos sempre com lentidão e não é diferente nesta quarta-feira. Consequência disso, a Anhanguera também mais lenta do que o normal. Motorista que segue viagem pela rodovia Anhanguera, depois de passar desse trecho com lentidão, encontra ainda um congestionamento em Jundiaí, do quilômetro 62 ao km 60. Mais à frente, antes de chegar às marginais, na rodovia Anhanguera, lentidão também por interferência urbana, excesso de veículos do quilômetro 26 ao quilômetro 22 e, por fim, do quilômetro 13 ao quilômetro 11. Melhor opção, não preciso nem dizer, é a rodovia dos Bandeirantes, em que o motorista que segue para a capital paulista só enfrenta problemas na chegada a São Paulo, como reflexo da lentidão nas marginais, principalmente a marginal do Rio Tietê. Se estiver indo para São Paulo, opte desde o início da viagem, se possível, pela rodovia dos Bandeirantes. No sentido contrário, o motorista não tem problemas nesta manhã e faz boa viagem sentido interior, tanto na rodovia dos Bandeirantes quanto também na rodovia Anhanguera. Para você que está conosco pelo corredor Dom Pedro I, o anel viário Magalhães Teixeira tem excesso de veículos na pista sentido Dom Pedro I, já a partir do trevo de Valinhos. Na Zeferino Vaz, a SP 332, alto volume de tráfego registrado pela concessionária entre a saída de Paulínia, no trevo do Laranjão, e o distrito de Barão Geraldo. Não há acidentes, não há veículos quebrados, há muita gente mesmo fazendo o trajeto sentido Campinas e começando o dia com muita informação na Rádio Bandeirantes Campinas. Às 10 horas da manhã e 4 minutos, já falando aqui com relação à cidade e a você que trafega pelas nossas ruas e avenidas, 12 novos radares de fiscalização eletrônica passam a multar nas rodovias aqui da região, segundo o Departamento de Estradas e Rodagem. A medida tem como objetivo reforçar a segurança viária, ampliar a prevenção de acidentes e contribuir para salvar vidas. São equipamentos instalados em trechos, segundo o DER, estratégicos e devidamente sinalizados com o limite de velocidade permitido. Atenção para onde estão esses radares aqui na região de Campinas. Tem radar na rodovia Miguel Melhado Campos, no quilômetro 84, dos dois lados, nos dois sentidos. Na Zeferino Vaz, que eu falei agora há pouco, tem radar novo operando no quilômetro 81, no trecho que passa por Louveira, da SP-332, e também no quilômetro 91, que é o trecho de Valinhos. Você que está conosco pela rodovia Adalto Campo da Loto, em Sumaré, tem radar também por aí a partir do quilômetro 1, entre o quilômetro 1 e quilômetro 2. Na rodovia Engenheiro Miguel Novaes Nascente Bunier, trecho de Campinas, no quilômetro 2,
Para quem trafega pela rodovia Carmen Ruete de Oliveira, na cidade de Mogi Guaçu, tem radar no quilômetro 8 funcionando a partir de meia-noite. A rodovia Francisco von Zuben, mais conhecida como a Estrada Velha de Indaiatuba, SP-091, tem radar operando também no quilômetro 92 em Campinas. E algumas outras rodovias, alguns outros trechos, como por exemplo a Prefeito Aziz Lian, que passa por Arthur Nogueira. Tem na Capitão Baduíno, rodovia que vai à região de Socorro, de Pinhalzinho. São alguns dos novos equipamentos instalados a partir de hoje. Em todo o estado de São Paulo, a lista é ainda maior. São 22 aparelhos que estão fiscalizando aumento de velocidade, o limite que está na placa e que precisa ser respeitado. O que é importante sempre o motorista lembrar é que não pode haver radar escondido, aquele radar pegadinha. Radar onde não há sinalização do limite de velocidade que o motorista deve imprimir e nem a placa informando que essa é uma estrada monitorada por câmeras. Se isso acontecer, você tem o direito a recorrer a essa multa. É diferente da multa aplicada por radar móvel, principalmente quando tem o policial militar rodoviário que fica ali com aquele equipamento, aquela pistolinha na mão, acompanhando os veículos nos seus trajetos. Encontrou radar novo no seu caminho? Não tem sinalização adequada no trecho que você passa todos os dias? Conta pra gente que o nosso WhatsApp está liberado a partir de agora pelo nosso 19 97102 1493. 19 97102 1493. A sua participação é sempre muito importante na programação da Rádio Bandeirantes Campinas e você pode participar conosco também pelo canal do YouTube, deixando a sua mensagem de texto pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Vamos girar a equipe de repórteres com informações das últimas horas que marcam a nossa região. Uma discussão entre dois alunos em uma escola estadual da cidade de Louveira terminou com uma adolescente hospitalizada após levar um golpe de facada. A história é bem complexa e eu convido você a prestar atenção nas informações do repórter Igor Val. Eles estavam há algum tempo tendo um desentendimento, o garoto e a menina. Segundo a família desse rapaz, desse menino, ele tem o transtorno do espectro autista. E já há algum tempo a família estaria relatando casos de bullying contra ele praticados por essa adolescente. A família teria pedido, inclusive, para que eles fossem trocados de horários, de salas de aula, para que eles não se encontrassem mais. Algo que a escola afirma que estava analisando, estudando. Cerca de uma semana, esse garoto começou a ficar recluso, pouco conversava com os demais colegas e ontem ele estaria armado com 2 facas, armas brancas, ele leva essas facas para a escola e no momento em que essa colega se aproxima, ele dá o golpe que termina com um ferimento de cerca de 10 centímetros no rosto. O repórter Igor Val conversou com o secretário de Segurança Pública responsável pela Guarda Municipal, que foi a primeira a atender a ocorrência, e conversou também com o pai da adolescente que levou esse golpe. A família do menino não quis conversar com a nossa reportagem, nós respeitamos. Você vai acompanhar na entrevista também com imagens pelo nosso canal do YouTube, uma distorção tanto na face do homem, no rosto do pai, quanto também na voz. Foi um pedido dele para que não houvesse a identificação e que nós também, obviamente, respeitamos. Igor Val contando todos os detalhes de um caso de violência dentro de um colégio aqui na RMC. Igor. Oi, Heitor, um caso complexo que aconteceu aqui numa escola estadual na cidade de Louveira. Um menino de 16 anos que tem um grau do transtorno do espectro autista atingiu com uma faca o rosto de outra garota, colega de sala, também de 16 anos de idade. Heitor, nesse momento a escola tomou ali as primeiras medidas e acionou a Guarda Municipal da cidade que veio até aqui para realizar esses primeiros atendimentos. Segundo a Guarda Municipal, Heitor, quando os agentes chegaram aqui dentro dessa escola, dentro desse local,
Escola Estadual Joaquim Antônio Ladeira, na cidade de Louveira, os guardas conseguiram pegar essa faca desse menino de 16 anos que prontamente entregou esse objeto e também se entregou, obedeceu às ordens ali da Guarda Municipal. Outras equipes que também estavam aqui realizaram os primeiros socorros dessa menina de 16 anos de idade. Posteriormente, Heitor, ela foi levada para a Santa Casa aqui da cidade de Louveira, onde recebeu esses atendimentos. Ela teve um ferimento de cerca de 10 centímetros na região do rosto. Ela já teve alta ainda na parte da manhã desta terça-feira e, Heitor, ela também foi conduzida à delegacia aqui da cidade de Louveira. Heitor, na delegacia, tanto o menino de 16 anos e a família, quanto a menina também de 16 anos e a família estavam lá para serem ouvidos ali pelo delegado. Eu conversei até com o secretário de Segurança Pública aqui da cidade, do município de Louveira, Heitor, e ele contou o relato da mãe desse menino de 16 anos que agrediu com a faca essa outra colega. Ele tem um certo grau de autismo e estava sofrendo um bullying por parte dela. Fazia por volta de 2 semanas que ele não conversava com ninguém e sempre relatou que, inclusive, ela sofreu até agressões verbais e físicas por parte da aluna. E por conta desses atos de bullying, ele teria levado a faca para a escola? Ele foi diretamente a ela? O que foi relatado? O que foi relatado é que ela estava em outro local e foi lá provocá-lo. E a mãe tinha pedido já a direção da escola a mudança de horário. Heitor, eu também conversei com o pai dessa menina e ele relatou que a menina não conversava muito com esse menino, eles não tinham essa troca, essa amizade, tinham personalidades diferentes. Também falou de insegurança de deixar a filha aqui na escola, também falou de livramento por essa faca não ter atingido outra parte ali do corpo da menina. Foi um ferimento que ela foi no hospital, já recebeu alta, está bem. A gente até tem a imagem desse ferimento aqui na região do rosto dessa menina. Hoje estou aqui falando da minha filha, mas de repente poderia ser a filha de qualquer outro pai. Eu não posso tomar decisões no calor da minha emoção, nesse momento, agir com as minhas próprias mãos. Agora cabe às autoridades escolar e à justiça, que eu estou aguardando, fazendo boletim de ocorrência e toda a parte burocrática. Mas eu espero que essa situação não fique impune, não só para mim, mas eu quero que todos os pais venham a reagir em meio a essa situação que está ocorrendo na Escola Joaquim Antônio Ladeira. E o que sua filha relatou, o que aconteceu dentro dessa escola? A minha filha relatou o seguinte, que já teve alguma discussão, e a gente entende escola que sempre há o choque de personalidade entre os alunos. Para mim é uma coisa natural, uma coisa normal, a gente que é veterano, que já veio da época da Jovem Guarda, isso para nós era normal, era natural. Os dias de hoje as coisas são mais difíceis, os dias de hoje a informação é maior, os dias de hoje as coisas são mais complicadas, então a gente estava vendo já um confronto. E pode ter assimilado assim alguma raiz de amargura, e o garoto, de repente, no momento da sua emoção, no calor da emoção, tomou essa decisão. Heitor, então é um caso que está sendo apresentado na delegacia da cidade de Louveira. As duas partes estão sendo ouvidas pelo delegado, que posteriormente então a decisão vai ser da Justiça. Heitor, em nota, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, a Unidade Regional do Ensino de Jundiaí lamentou esse ocorrido de violência e reforçou que a escola atua de maneira firme para coibir esses tipos de atos violentos. Também falou que está prevista algumas ações para conscientização e promoção, então, desse convívio dentro das escolas estaduais aqui de São Paulo. Então, um caso, Heitor, que aconteceu aqui nessa escola de Louveira, esse menino de 16 anos acabou golpeando a colega de 16 anos, segundo a mãe, por sofrer bullying, e segundo o pai da menina, eles não tinham
esse convívio. Mas agora todos estão sendo ouvidos na delegacia e esse caso segue na justiça. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Igor Val, conosco no Giro da Notícia do Manhã Bandeirantes, às 10h16. Você acompanha comigo agora um outro caso que também marcou as últimas horas. Um dentista foi preso. Cidade de Jundiaí, que nos acompanha pelo FM 85.7, e foi em flagrante por abuso sexual contra uma paciente. Ela deu entrada na sala de dentista para fazer um procedimento de retirada do siso, acordou no meio desse procedimento, estava anestesiada e se deparou com uma cena terrível que ela nunca vai esquecer. Edilson Júnior conosco no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. O crime aconteceu em uma clínica odontológica que fica na rua Petronilha Antunes, na região central de Jundiaí. A vítima contou à polícia que foi sedada para realizar a extração de dentes do siso e que durante o procedimento o cirurgião tentou tirar a roupa dela à força. Como ele não conseguiu, prosseguiu com os atos abusivos. A vítima acionou a polícia, que trouxe o dentista ao plantão policial. Ele negou as acusações. A mulher foi encaminhada ao hospital universitário, onde passou por exames médicos e teve a blusa periciada pelo Instituto de Criminalística. A análise clínica concluiu que havia resquícios de sêmen no tecido. O dentista foi preso em flagrante e indiciado por estupro de vulnerável. De acordo com o Tribunal de Justiça, o caso tramita em segredo de justiça e não foram divulgados detalhes da audiência de custódia. O crime será investigado pela Delegacia de Defesa da Mulher de Jundiaí. 10h17. O Manhã Bandeirantes vai para um rápido intervalo. Na volta, sua participação sempre bem-vinda pelo nosso WhatsApp 19971021493. Manhã Bandeirantes. Festival de Sopas e Caldos é no Família Giani. Neste inverno, nada melhor do que aquecer as suas noites com os melhores caldos italianos. Nosso Festival de Sopas e Caldos traz toda semana 4 opções diferentes, preparadas com ingredientes selecionados, feito com muito amor e carinho. Venha desfrutar do nosso ambiente aconchegante, familiar e perfeito para um bom vinho. Da nossa família para a sua família. Terça a sexta, das 18 às 20 horas. Família Giani. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. O mercado imobiliário tem seu espaço na Rádio Bandeirantes. Os principais lançamentos, oportunidades de investimentos, entrevistas especiais e tudo que envolve esse importante segmento. Circuito Imobiliário, com Gustavo Frison. Toda sexta às 10 da manhã, com reapresentação aos sábados às 10 horas, na Rádio Bandeirantes FM 85,7. Oferecimento LG Mota Imóveis, a imobiliária campeã em vendas. Manhã Bandeirantes. 10h da manhã, 19 minutos, 10h19. Deixa eu trazer o primeiro giro da participação do nosso ouvinte que está conosco pelo WhatsApp 19971021493. Mais cedo nós trouxemos a entrevista com o ministro Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que estará presente na cidade de Sorocaba amanhã e estará também na cidade de Campinas na próxima sexta-feira. Se você não acompanhou a entrevista, ainda hoje, você tem a nossa live no canal do YouTube, é a mesma do programa Manhã Bandeirantes, que está no ar agora. Você pode voltar para a entrevista lá no início ou, ainda hoje, o corte dela no canal do YouTube. Se você acessar a página de vídeos da Rádio Bandeirantes, você vai ter muito do que é produzido aqui na nossa programação. As entrevistas, por exemplo, ontem nós falamos com a secretária estadual de Cultura, Economia e Indústrias Criativas, a Marília Maton. A entrevista já está lá disponível, além dos comentários também dos nossos especialistas no esporte. Os gols, quando eles acontecem, tem
tudo lá na página de vídeos do YouTube da Rádio Bandeirantes. Então, além de você acompanhar a nossa programação ao vivo, você também consegue rever os programas, rever as entrevistas, sentir novamente as emoções que só o futebol transmite para você aqui na programação da RB. E claro que também é assunto do nosso ouvinte nesta edição do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor e Nath. Daqui a pouco ela volta. Heitor, sobre essa lei magnífica aí, olha, isso aí é uma bizarrice tremenda, né? Então eles querem mandar no mundo, eles querem mandar no Brasil também. Assim, pode até mandar onde que eles quiserem, mas eu acho o seguinte, se a gente não cortar isso agora, nós sempre vamos ser capacho deles, certo? Eles vão querer mandar em tudo aqui. E o que eles querem, esse diabo loiro aí, é o nosso petróleo, nossas terras raras. É isso que eles querem. Então, independente, é o que eu falei já, se eles vão mandar bomba ou não vão, a gente tem que ser contra isso. Cortar de vez. Eles podem tentar fazer o que eles quiserem, mas a gente, capacho não vai ser. Eu não quero ser. Entendeu? E é isso. Eles mandam lá nos Estados Unidos, onde que eles quiserem mandar, no diabo que o parta, mas aqui no Brasil não tem boquinha não, cara. Mensagem do Marco Silva Bedin, nosso ouvinte direto de Hortolândia. Trouxemos também a reportagem sobre as consequências da lei Magnetic. Se não for essa pronúncia que Donald Trump mande seu emissário para o Brasil, mas enfim. E as consequências também para o sistema financeiro, para os bancos aqui do país. Mais mensagem de áudio, tem mais uma, o nosso ouvinte participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia a todos. Bom dia. DJ Ale, Heitor Fredo. Eu havia feito 2 perguntas ao ministro, vou fazer para você, tá bom? Mas antes eu gostaria de mandar um abraço para a Nath Luquezzi, muito bom tê-la de volta, poder ouvir você novamente nas nossas manhãs, que abrilhanta as manhãs da gente aqui, os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Bom dia, obrigada. Mas a primeira pergunta é o seguinte, as pessoas que vão trabalhar nesse novo projeto para a mulher, são as da rede Mário Gatti que já existem ou são novos profissionais? Bom, segunda pergunta, Heitor Fredo. O homem. Fora de brincadeira, eu tive um pequeno problema que eu precisava de um urologista para olhar, tá? Eu paguei por fora. Por quê? Eu fui no clínico geral que não sabia resolver o problema. Aí eu fui encaminhado por urologista que seria 4 meses depois. Ou seja, se fosse um problema de câncer, alguma coisa, eu já estaria num processo muito adiantado. Ou seja, a pessoa para chegar no urologista já está praticamente abotoando o paletó de madeira, né? Então, para o homem, não vai ter nada? Só mesmo para a mulher? Essa seria a segunda pergunta para o ministro. Um grande abraço a todos, DJ Ale. Muito obrigado ao nosso ouvinte DJ Ale. Sexta-feira nós vamos ter esse evento que vai trazer também os detalhes sobre como serão as iniciativas, a formação da equipe. Não dá para ser a mesma equipe que hoje já está sobrecarregada nos hospitais que atendem a rede Mário Gatti. Não é só o Mário Gatti, tem toda uma rede por trás, inclusive o Hospital Ouro Verde, as UPAs. Mas claro que nós teremos a oportunidade também de conversar sobre o assunto com os responsáveis aqui pela cidade de Campinas. O que eu estou entendendo é que o Ministério da Saúde envia o dinheiro e a Prefeitura é quem administra esse novo espaço de saúde para a mulher. A mensagem que chega do Oliveira, final do telefone 6103. Bom dia, Band. Não concordo com a suspensão do visto da filha do ministro Alexandre Padilha, mas também não concordo que o Lula preso tinha visita e contato com os filhos do Bolsonaro. Não é igual. Ele entende que as decisões judiciais são muito estranhas e que, no entendimento do Oliveira, não tem essa equiparidade. Mas ele falou, né, o ministro Alexandre Padilha, também a respeito dos vistos suspensos por parte do governo norte-americano contra a filha e a esposa dele, e diz que estuda se estará presente também
no evento que acontece em setembro da ONU em Nova York. Existe uma regra universal que vale até para eventos esportivos também, que o organizador de uma Assembleia da ONU ou de uma Copa do Mundo, ele não pode barrar ninguém que esteja totalmente inserido naquele contexto de participar desses eventos. Eu acho que a Copa do Mundo ano que vem ainda promete fortes emoções quanto a essas decisões do presidente Donald Trump. A mensagem que chega do Adriano Vermelho. Bom dia para você, Adriano. Percebam que nem quando se acusam, eles usam um pouquinho de originalidade, escreve o Adriano. Sempre ouvi que era o fim da democracia, pois a esquerda, especificamente o PT, tinha um, entre aspas, projeto de poder. E por isso a centralização do poder nas mãos de seu maior representante era a estratégia perfeita. Agora me digam se a direita bolsonarista não faz o mesmo, canalizando todo o poder num só personagem, atacando ferozmente até aliados de primeira hora que tentam respirar fora dessa, entre aspas, atmosfera poluída. São todos farinha do mesmo saco, escreve o Adriano, e quem se recusa a ver isso, ou tem interesses nada republicanos, ou, pior, fanatismo que corrompeu sua capacidade de julgar. E hoje são, para ele, Adriano, massa de manobra, dispostos a tudo para que quem nunca lhe deu nada, lutar por aqueles que não estão preocupados com o povo. A única coisa que foi entregue até agora são retóricas. Ele desejando bom dia aos âncoras do meu coração. Olha! Nath Luquezzi, de volta aqui conosco nesta edição do Manhã Bandeirantes. Mais cedo participou também da entrevista exclusiva que fizemos com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. E agora, algo que também tem a ver com a saúde, a previsão do tempo. Expectativa para que a partir de hoje os termômetros em Campinas comecem a subir e que o inverno fique com cara de verão. Nesse instante, o CEPAGRE da Unicamp não mente que o calor está presente. 26 graus e meio. Só não está mais quente e abafado porque o vento, Nath, está na casa dos 15 quilômetros por hora. Agora, qual a tendência para a sequência do dia e para os próximos que estão por vir? Pois é, por conta do deslocamento de uma frente fria, isso pode estimular que alguns núcleos de chuvas entre hoje e amanhã possam acontecer pelo estado, mas nada muito significativo. Mas a presença do bloqueio atmosférico que eu comentei ontem, que ainda é muito forte por conta de uma massa de ar quente que fica ali pelo interior do país, vai dificultar a expansão dessas áreas de chuva, que mesmo chegando provavelmente não vão romper esse bloqueio atmosférico, que mantém boa parte aqui do estado com tempo bastante firme, temperaturas bem elevadas, e dessa vez o calor não só vai continuar, como vai aumentar gradativamente até o finalzão de semana. Então, final de semana com bastante sol, previsão de até 33 graus de máxima, 35 para sábado e domingo, mas fiquem ligados, esse calorão já está com horas contadas, aproveitem, porque a região vai se preparar para mais um sobe e desce nas temperaturas, com mais uma mudança na direção dos ventos no domingo. Então, semana que vem vai ser uma semana bastante diferente da que estamos vivendo. Por enquanto, não sejamos ansiosos e vamos curtir o calor que veio aí em pleno inverno. Nath Luquezzi, me diga uma coisa, você sofreu ou conhece alguém que tem dores de cabeça frequentes? Muita, eu sofro demais, quase todos os dias. Nessa época do ano, se prepare, porque as mudanças de temperatura bruscas, essa amplitude térmica em que amanhã é muito gelada, à tarde esquenta demais, à noite volta aquela friaca, é um tempo propício para quem sofre com enxaqueca. O repórter Gibas Manioto conversou com algumas pessoas que passam por isso. E também com um médico neurologista, Dr. Caio Simeon. Ele explica que fenômeno é esse, como está associada uma coisa a outra e o que as pessoas que têm enxaqueca podem fazer para diminuir algo que realmente atrapalha a vida de muitos brasileiros. Qualquer barulho deixa irritado quem sofre de enxaqueca. Dor atrás dos olhos, uma pressão na cabeça. É horrível. É horrível, é péssimo. É uma pressão muito forte. A cabeça parece que vai estourar. Muita gente tem náusea, fica sensível ao cheiro, à luz, nas crises, só se fechando num quarto bem escuro.
tem que ficar no escuro, porque é uma sensação de alívio, uma sensação de conforto. A dor é tremenda. A Fernanda tem 47 anos e sabe muito bem o que é enxaqueca. Sofre desde a infância. Isso aqui anda comigo direto. Não saio sem. E se eu saio sem, eu paro para comprar. Ela já fez de tudo, mas não conseguiu chegar a uma conclusão da causa exata das fortes dores. 34 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. Ela já é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das 10 doenças mais incapacitantes do mundo. A enxaqueca é genética, mas o meio ambiente onde vivemos e o estilo de vida pioram muito as crises. A mudança no clima é outra vilã. Nós temos no organismo alguns receptores, de temperatura, e isso pode influenciar a maneira como a enxaqueca se manifesta. A região do hipotálamo é essa aqui. Ela fica numa região mais central do cérebro e, como eu expliquei, ela funciona como um termostato do organismo. E o termostato também é responsável pelas crises de enxaqueca. Desde 2019, tem no Brasil um tratamento específico para enxaqueca. É uma injeção com um anticorpo que bloqueia uma substância que é uma das responsáveis pela doença. Ela tem que ser aplicada todo mês e não está disponível no SUS. Custa, em média, R$ 800. Auxilia muito na prevenção de enxaqueca, além da praticidade. Vamos pensar que a pessoa vai fazer uma aplicação mensal e isso faz com que ela não tenha que tomar remédio diariamente. Isso aumenta a aderência dela ao tratamento, a adesão ao tratamento. 10 horas da manhã, 32 minutos. Falando em saúde, Nath Luquezzi Campinas confirmou mais um caso de morte em função da gripe. São casos que estão recebendo agora a confirmação através de exames e não são casos de agora exatamente, mas que preocupam, porque se as temperaturas estão mudando e nesses últimos dias em que houve até uma certa estabilidade no tempo, os casos ainda estão sendo confirmados, só reforça mais ainda a necessidade da vacinação e dos cuidados básicos que nós devemos ter nessa época do ano. Conta pra gente mais sobre esse caso confirmado. Inclusive, ontem a Secretaria de Saúde de Campinas confirmou uma nova morte por síndrome respiratória aguda grave, que é provocada pelo vírus influenza, o principal causador da gripe, chegando a 46 óbitos apenas no ano de 2025. O paciente de 71 anos tinha doenças já pré-existentes, as comorbidades, e não estava vacinado contra a doença. A morte foi registrada em 25 de julho. Segundo a Secretaria de Saúde, desde janeiro, a cidade já contabiliza mais de 300 casos e 46 mortes por influenza. Durante todo o ano de 2024, Campinas teve 342 pessoas com a síndrome e 30 mortes pela doença. Do total de óbitos por gripe, 38 foram pessoas que não receberam a vacina. Já entre os 8 residentes que receberam esse imunizante, 6 estavam adequadamente imunizados. Isso porque a vacina leva aí 15 dias para garantir a proteção ideal e 2 pessoas apresentaram os sintomas da doença antes que esse período fosse completado. Além disso, 45 pessoas já tinham as doenças pré-existentes e, portanto, elas eram do grupo de risco. Então, as vacinas, a saúde reforça a importância da vacinação contra a gripe, principalmente para grupos prioritários, como uma medida mesmo de proteção, prevenção e, sobretudo, para reduzir o risco da evolução para as formas mais graves, até mesmo o óbito pela doença. Os imunizantes, vale lembrar, então, estão disponíveis para toda a população a partir de 6 meses nos 69 centros de saúde da cidade. Para receber a dose, basta você levar o seu documento com foto, a caderneta de vacinação, caso você tenha, e não é necessário agendamento agora. Então, informações, horários das salas de vacina nas unidades básicas de saúde, você pode entrar no site Vacina Campinas. Em relação à dengue, também assunto que tratamos mais cedo com o ministro Alexandre Padilha, o ministro da Saúde, há um outro estudo sendo feito aqui em Campinas que vale a pena a gente prestar atenção. Um óleo que ajuda no combate das larvas do mosquito Aedes aegypti. A repórter Lucimeire Ramalho foi à Unicamp acompanhar os últimos detalhes desse estudo que agora pode ter também uma aplicação prática em breve. Ela conversou com a pesquisadora Ana Silvia Prata e a gente vai entender que produtos são esses utilizados nesse óleo e como ele pode ajudar no combate aos criadouros que, infelizmente, ainda estão espalhados por toda a região.
Foram 7 longos anos de pesquisa para chegar a um produto capaz de matar as larvas do mosquito da dengue. A matéria-prima, amido e óleo essencial de tomilho. A união dos dois produtos foi finalizada nestas bolinhas, que em contato com a água tem o óleo liberado aos poucos. E é justamente o óleo que tem o efeito larvicida. Um grão desta partícula trata até 100 ml de água, ou seja, a mesma quantidade de água que caberia em um pratinho de planta, por exemplo. E ele pode ser reutilizado por 5 vezes com a mesma eficácia. Do momento em que o ovo entra em contato com a água até que ele vire larva, corresponde aí a 3 dias. Então a gente precisava de uma partícula que no estado seco ela dura, né, ela tem uma vida de prateleira e quando ela entra em contato com a água, ela vai liberando aos poucos o composto ativo para que quando chegar no 3º dia, a concentração de ativo que tenha sido liberado ou que seja liberado seja suficiente para matar aquela larva. Todos os testes realizados aqui nos laboratórios da Unicamp já foram enviados à Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para análises. A estimativa da empresa responsável é concluir esta etapa do processo até no final deste ano e, a partir daí, iniciar a produção em larga escala. Para chegar a esta etapa, os pesquisadores fizeram testes fora do laboratório, na cidade de Adamantina, no estado de São Paulo. E os resultados surpreenderam. A gente não tinha a expectativa de que as partículas pudessem se comportar melhor do que o agente biológico, mas foi isso que aconteceu. Então, para nossa surpresa, foi isso, o que pode estar também associado a uma mudança na conscientização das pessoas. E a tecnologia desenvolvida aqui no laboratório da Unicamp não vai ficar voltada somente para o mosquito da dengue. O próximo passo da pesquisa é pensar em outras frentes que também possam utilizar este material. Acho que a gente já encerrou uma etapa, né, importante, conseguimos algum know-how que dá uma ideia de que essa partícula pode ser utilizada para, por exemplo, para a agricultura. O motivo desta entrevista é porque amanhã o presidente Luiz Inácio Lula da Silva estará na região, mais precisamente em Sorocaba. É a cerimônia de entrega oficial de 400 unidades odontológicas móveis. Evento que acontece no pátio da Flecha Engenharia e que conta com outras autoridades do governo federal. Inclusive, o nosso convidado nesta edição de quarta-feira, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Ministro, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, é um prazer poder conversar com a Rádio Bandeirantes Campinas. Já fico com saudade de Campinas e região, ainda bem que amanhã eu vou estar em Sorocaba com o presidente Lula, fazendo essa entrega das unidades móveis de saúde bucal, e na sexta-feira estarei em Campinas, junto com a prefeitura, aí, na inauguração do Centro de Referência de Saúde da Mulher, início da obra da nova unidade básica de saúde. Então, vou estar aí bem pertinho da região, a região onde eu estudei por muito tempo na Unicamp, colaboro até hoje com a Unicamp, então é um prazer falar com vocês. Ministro, conta pra gente como é que funciona a unidade odontológica móvel e qual a expectativa para o atendimento à população aqui no interior de São Paulo com esse novo trabalho que faz parte do PAC Saúde. Essa é uma grande novidade, eu diria, porque depois de muito tempo, o governo federal, o Ministério da Saúde, está adquirindo, comprando, estruturando. Nós vamos entregar agora 400 unidades odontológicas novas, que é o Brasil Sorridente Móvel. Até o final do ano vamos entregar mais 400, distribuindo em vários municípios do Brasil, aí no estado de São Paulo também. E ele é um trabalho para que as equipes de saúde, o odontólogo, né, que o pessoal chama de dentista, o técnico de higiene dental, saiam a campo, não fiquem esperando uma pessoa procurar lá na unidade básica de saúde. Hoje nós temos mais de 30 mil equipes de saúde bucal nas unidades básicas de saúde, entre dentistas, técnicos de higiene dental, tem os equipamentos, mas às vezes as pessoas não vão até a UBS, sobretudo as pessoas que têm problema de perda de dentes. Às vezes elas nem acreditam mais que podem ter uma solução para isso, às vezes elas não procuram a unidade básica de saúde, tem gente que vive na área rural,
Então, a unidade móvel é exatamente para sair da unidade básica de saúde e ir até onde as pessoas estão. E nós vamos ter uma novidade também junto com essa unidade móvel, que é uma outra tecnologia inovadora, que o Ministério da Saúde está inovando e comprando pela primeira vez, que é o que a gente chama da impressora 3D, para fazer a prótese dentária, que vai acelerar muito, facilitar muito esse trabalho para a gente enfrentar esse problema, que é um problema importante no Brasil ainda. E com relação à agenda de sexta-feira, ministro, o que o senhor já pode antecipar que vem de novidade para a saúde nessa parceria com a Prefeitura da cidade? Nós estaremos aí na sexta-feira de manhã, junto com a Prefeitura de Campinas, na entrega do novo Centro de Referência de Saúde da Mulher, e que vem junto nesse esforço do Ministério da Saúde, da gente reduzir o tempo de espera para atendimento especializado. As mulheres vão na unidade básica de saúde, tem um atendimento, faz o pré-natal, faz o exame preventivo, mas às vezes precisa fazer um exame especializado, um atendimento especializado. Às vezes lá no preventivo identificou que tem um risco de uma lesão de câncer de colo de útero, então precisa lá fazer uma colposcopia, fazer o que o pessoal fala da queimagem, da CAF, que faz a retirada dessa lesão, avaliar a situação do climatério, da menopausa. Isso um centro de referência especializado dá essa qualidade. Tem tudo a ver com Agora Tem Especialistas, que é o programa do governo federal, que está investindo, ajudando os municípios e estados a ampliar o atendimento, aonde pode ampliar o atendimento, e também puxando o setor privado. Agora tem especialista fazendo com que planos de saúde, hospitais privados que tinham dívida com a União, troquem suas dívidas por mais cirurgias, mais atendimentos, mais exames especializados. Então, a pessoa está esperando ali no SUS, ela pode ser chamada, inclusive, pelo município, pelo Estado, para ser atendido num serviço que é do plano de saúde no hospital privado que trocou essa dívida. Nath Luquezzi, ministro da Saúde Alexandre Padilha, nosso convidado nesta quarta-feira aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia, ministro. Eu queria falar então um pouquinho, já que você tocou no assunto, né, sobre saúde da mulher. Foi anunciado recentemente essa substituição gradativa do exame Papa Nicolau, que é um exame um pouquinho mais demorado, por um novo exame. Queria que você explicasse essa mudança. Essa é uma novidade muito importante, viu, Nath? Inclusive, eu, na condição de médico, sempre ouvi as mulheres reclamando, não só da dificuldade de fazer o exame Papa Nicolau, que é tão importante para identificar um risco de câncer no útero, de câncer de colo de útero, mas às vezes elas colhiam o exame, demorava 2, 3 meses, vinha o resultado e vinha um resultado inconclusivo, tinha que colher de novo. Então, essa é uma nova tecnologia que o Ministério da Saúde está incorporando para o Brasil inteiro. Aí, em Campinas, a nossa Unicamp, junto com o pessoal do CAISM, avaliou essa tecnologia há uns anos atrás em Indaiatuba, foi um dos poucos municípios que primeiro testaram essa nova tecnologia. Isso é um avanço importante. A gente começou na última sexta-feira em 12 estados do nosso país, são regiões em cada um dos 12 estados. Aí, na região de Campinas, Indaiatuba já fazia, vai expandir para outros municípios de Campinas, na região de Barretos, também no estado de São Paulo. Até o fim do ano, a gente chega em regiões nos 27 estados. Você tem que treinar as equipes. A gente está usando aquela estrutura de exames que foi comprada na época da pandemia. Então, é aquela mesma técnica do exame, só que na pandemia se coletava do nariz. Aqui você vai coletar na região vaginal e do colo de útero. A gente vai usando essa estrutura, a gente vai estar até o final do ano em todos os estados do Brasil, pelo menos uma região por estado. E até o final de 2026, nós estaremos em todas as unidades básicas de saúde do país. Então, a nova tecnologia, a mulher só vai precisar fazer esse exame uma vez a cada 5 anos, colhe uma vez, se tiver que fazer outros testes, aquela primeira coleta já é suficiente, vai precisar repetir de novo a coleta, e isso vai ajudar muito a reduzir o tempo de espera para o tratamento do risco de câncer de colo de útero quando ele existir. Ministro, Campinas, nesse ano de 2025, a região metropolitana como um todo vem sofrendo com números altos de casos graves e muitos que chegam à morte de gripe e também de dengue. No caso da gripe, muitos dos pacientes que foram confirmados com a morte pela síndrome respiratória aguda grave não estavam vacinados. Como é que o Ministério da Saúde vem trabalhando para campanhas de vacinação com relação à gripe? E qual é o cenário hoje da vacina da dengue para
quem sabe já o próximo ciclo de verão, de período mais chuvoso no Brasil? Olha, essa é uma situação muito preocupante. Infelizmente, todas aquelas mentiras, aquele negacionismo que ficou sendo espalhado durante a pandemia e que continuam espalhando até hoje sobre vacina, é uma mentira atrás da outra, que quem tomasse vacina ia virar jacaré, que tem chip, que vacina leva à morte, que vacina leva ao autismo. Ou seja, mentiras que são espalhadas, infelizmente, contaminou muita gente, a ponto de, mesmo com o Ministério começando a campanha em abril contra a influenza, ou seja, muito antes do inverno começar, com os municípios todos envolvidos, com a vacina lá na Unidade Básica de Saúde, vários horários no dia, quando o Ministério depois ampliou, inclusive para qualquer público poder se vacinar, infelizmente essa realidade a gente viu, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul, chegou a 65% dos óbitos, as pessoas não tinham tomado vacina e estavam no público, no momento, no horário adequado para tomar vacina e não tomaram. Então, a gente precisa fazer essa campanha forte, estamos fazendo. Eu faço sempre um apelo aos pais, eu gostaria sempre lembrar aos pais que eles não tiveram meningite, não tiveram paralisia infantil, porque um dia os seus pais saíram, inclusive enfrentaram, às vezes, condições muito mais difíceis, às vezes a vacina estava uma vez por mês, só um dia na semana na unidade de saúde, foram lá e te vacinaram, e por isso você está aqui vivo sem ter tido essas doenças. Então, não negue aos seus filhos o direito que o seu pai não lhe negou. Hoje, se alguém tem alguma dificuldade de levar a sua criança na unidade básica de saúde, ela pode autorizar que a vacina acontece na escola. A gente está colocando as equipes de saúde da família, equipes de vacinação para visitar as escolas. Mais de 1 milhão de crianças já se vacinaram dentro das escolas. Esse ano é o recorde de escolas que aderiram ao nosso programa Saúde na Escola. Então, autoriza que a escola vai lá vacinar seu filho, vai completar o calendário vacinal. Se você tem alguma dúvida do calendário vacinal do seu filho, hoje tem um aplicativo chamado Meu SUS Digital, que a gente utiliza, o aplicativo do Ministério da Saúde, tem todo o calendário vacinal. Você recebe mensagem quando está faltando, está chegando perto da hora de vacinar seu filho por alguma vacina. Eu tenho uma filha de 10 anos, eu tenho meu calendário vacinal no celular, porque eu que sou médico infectologista, às vezes você esquece. Às vezes são tantas vacinas hoje, a gente oferece tanta vacina, às vezes você esquece. Então, use o Meu SUS Digital no calendário vacinal e não negue ao seu filho um direito que o seu pai e a sua mãe não lhe negaram. Ministro, eu vi você falando, vi o senhor falando que nós estamos vivendo um momento histórico com o SUS nessa pós-pandemia, Como que o senhor avalia esse processo de reconstrução do SUS depois dos impactos da pandemia, depois das gestões anteriores também? Como que chegou para você e quais que são os desafios? Exatamente isso. Eu digo que nós estamos fazendo o SUS pós-pandêmico, que ele tem alguns desafios enormes. Por exemplo, se preparar, ter novas organizações para se preparar para novas pandemias ou os impactos das mudanças climáticas na área da saúde, que a gente já está vivenciando isso, as enchentes que nós tivemos no Rio Grande do Sul no ano passado, o aumento do calor que faz com que a dengue esteja mais espalhada em várias regiões, a seca na região amazônica, a gente já teve que agir nessas situações, então nós estamos defendendo uma nova organização, queremos discutir a possibilidade de ter uma instituição própria ligada ao Ministério da Saúde que faça esse planejamento, independente de quem esteja no governo, quem esteja no Ministério, para garantir sempre uma resposta adequada às novas pandemias que possam surgir e aos impactos das mudanças climáticas que já acontecem na área da saúde. Um segundo desafio é o tempo de espera para atendimento médico especializado. Por isso que nós criamos o Agora Tem Especialistas, que é uma grande mudança, inclusive atraindo o setor privado, abrindo as portas de hospitais privados, hospitais de plano de saúde, a pacientes que estão esperando pelo SUS. Por que isso a pandemia impactou tanto? Porque durante a pandemia, todo mundo vai lembrar aqui, a pandemia que se estendeu por mais tempo do que devia, pela irresponsabilidade na condução, os hospitais ficaram mais lotados de gente infectada, mais profissionais de saúde morreram. Tudo isso levou ao cancelamento de vários atendimentos. Todo mundo conhece alguém que tinha uma consulta marcada e que foi cancelada, porque não tinha como fazer essa consulta no meio da pandemia. Um exame de coração, uma ressonância, uma tomografia, às vezes uma cirurgia eletiva, teve que ser desmarcada, programada para frente. Tudo isso gerou um represamento que pressiona o sistema de saúde. Então, aumentou esse tempo de espera. O Agora Tem Especialistas vem exatamente para isso.
para usar toda a força, tanto da saúde pública quanto da saúde privada. Vamos estar sexta-feira inaugurando um novo centro de referência de saúde da mulher em Campinas, vamos colocar recurso lá para funcionar, já como agora tem especialistas, né? Estamos fazendo, o presidente da República, o presidente Lula, semana passada estava lá em Recife, foi lá num hospital que é de plano de saúde, que já estava recebendo pacientes para serem operados pelo Sistema Único de Saúde, graças ao Agora Tem Especialista. Então, esse é um segundo grande desafio. E o terceiro grande desafio do SUS pandêmico é a gente reorganizar a chamada atenção primária em saúde. As unidades básicas de saúde ficam ali perto do bairro, perto de onde as pessoas vivem, moram, porque também o atendimento delas foi muito desmontado durante a pandemia, então a gente está tendo um grande esforço para reorganizar isso. Formar mais profissionais. Ontem nós anunciamos, junto com o Ministério da Educação, medidas muito importantes para controlar a formação médica no país. A gente precisa qualificar a formação médica no país. Teve uma verdadeira metástase de multiplicação de vagas e escolas médicas durante o período anterior, que a gente precisa garantir a qualidade dessas escolas agora. Então, estão fazendo avaliação todo ano dos estudantes de medicina. As escolas que tiverem baixa avaliação terão suspenso a possibilidade de fazer vestibular no próximo ano ou reduzir o número de vagas vestibular para poder melhorar de qualidade. Nós estamos conversando com Alexandre Padilha, ministro da Saúde, que estará amanhã na cidade de Sorocaba, sexta-feira na cidade de Campinas, com programas do Ministério da Saúde e do Governo Federal entregues aqui na nossa região. Ministro, um assunto que está em pauta nacionalmente, que o senhor até já se pronunciou a respeito, é o fato do presidente norte-americano Donald Trump ter feito a ação contra a sua família, contra membros da sua família. O senhor até brincou ontem num almoço com jornalistas que não pretende ir à Disney. Mas em setembro acontecem 2 eventos que são importantes para o Ministério da Saúde. O encontro, a Conferência da Organização Pan-Americana de Saúde e a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Esses eventos acontecem em Nova York. O senhor está avaliando qual a melhor decisão, estar presente, ter representantes do Ministério da Saúde e, de alguma forma, isso pode afetar um diálogo sobre um tema fundamental para o nosso país? Olha, Heitor, primeiro eu já classifiquei como um ato absurdo de covardia a situação, porque afeta... Minha filha tem 10 anos de idade. Qual o risco que uma criança de 10 anos de idade pode ter para os Estados Unidos, né? E fiz questão de falar isso porque o jornalista perguntou ontem, a sua filha está preocupada porque não vai poder ir para a Disney, né? Eu falei, o Ariano Suassuna dizia, né, brincava que tem gente que acha que o mundo se divide entre quem vai e quem quer ir para a Disney e quem não quer. Minha filha, minha esposa tinham visto para os Estados Unidos por outros motivos. Eu tenho um irmão que é norte-americano, cidadão americano, que mora lá. A esposa do meu pai é americana, mora lá. Meu pai foi exilado durante a ditadura, depois de sofrer tortura aqui no Brasil, viveu lá nos Estados Unidos. Eu só pude encontrar meu pai quando eu tinha 8 anos de idade, então eu conheci a minha madrasta fisicamente antes de conhecer meu pai. Ela veio para o Brasil na época, então a minha filha, minha esposa, mantém visto nos Estados Unidos por conta disso, para poder visitar, tem uma sobrinha da mesma idade dela, né? Mas isso a gente não vai para lá, mas eles vão poder vir para cá. Minha madrasta, esposa do meu pai, que eu acho que vai ser mais difícil por conta da situação de saúde dela. Em relação à participação na ONU e na Organização Pan-Americana de Saúde, que vai acontecer em setembro, na ONU terá uma assembleia específica sobre saúde, uma assembleia muito importante sobre doenças crônicas não transmissíveis. O Brasil tem um papel enorme nisso, com o nosso programa Farmácia Popular, as nossas ações de combate ao tabaco, agora o programa Agora Tem Especialistas. Então, o Brasil, o encontro dos ministros de saúde, o Ministério é convidado, eu sou convidado para participar desse momento da Assembleia da ONU, e tem a Assembleia Geral da OPAS, que é logo depois também, que acontece em Washington. Eu ainda não sei ainda estamos avaliando se eu vou conseguir participar ou não por conta da agenda interna aqui, porque também é um mês de votações importantes do Congresso Nacional, vai estar votando a medida provisória, agora tem especialistas, a gente está trabalhando aqui muito para implementar o programa, mas de qualquer forma, o próprio Itamaraty, existe uma coisa chamada acordo sede. Para um país sediar a ONU, para sediar a OPAS, ele assina um tratado do acordo sede.
nesse acordo SED, não permite esse país impedir o acesso de qualquer autoridade convidada para o encontro da ONU e da Organização Pan-Americana de Saúde. Então, o próprio Itamaraty tem isso e vai, obviamente, fazer as tratativas, porque na medida que eu sou convidado, não vai fazer as tratativas de solicitar o cumprimento do acordo SED. Eu não sei se vou ainda por conta da agenda interna aqui. Às vezes, a ministra da Saúde é tão movimentada que a gente não consegue participar pessoalmente de uma atividade como essa, mas o Ministério estará presente, sempre colocando as posições do Brasil. Para a gente finalizar, Nath Luquezzi, uma última pergunta ao ministro Alexandre Padilha. Ministro, as suas redes sociais são bastante consolidadas já. E aí, nesse meio de redes sociais, eu tenho 2 pontos a serem levantados e para indagar o senhor. Primeiro, quais que são os desafios e a importância de se comunicar através das redes sociais, principalmente assumindo um ministério como o Ministério da Saúde? E o segundo ponto é, as redes sociais também trazem muitos malefícios para a saúde mental e a gente vê uma pandemia hoje quando o assunto é saúde mental. Existem políticas que o senhor já está implementando para ampliar esse acesso a tratamento psicológico, psiquiátrico também através do SUS? Nath, vou começar pela segunda parte, que você trouxe um tema muito importante, que é esse tema da saúde mental, do impacto da situação das telas, do uso excessivo, das agressões que acontecem, dos crimes que acontecem nas redes sociais, e também queria puxar para o problema grave hoje, que é o problema dos jogos eletrônicos, as chamadas bets, essas apostas eletrônicas que estão se transformando num novo vício. O Ministério da Saúde está no diálogo com o Ministério da Fazenda, estamos preparando medidas ainda maiores de regulação dessa situação das bets, das apostas eletrônicas. Eu acho que nós temos que tratar isso como a gente tratou o tema do tabaco, pensar em proibir publicidade. As empresas que operam esses jogos eletrônicos, elas têm que tomar medidas de alertar os usuários de que tem um comportamento já de vício, porque elas têm todos os dados, elas sabem quando a pessoa entrou, em quanto tempo entrou, quanto tempo fica entrando, qual é o ritmo, o crescimento da aposta. Elas podem, tem mecanismo para poder alertar. Eu tenho aprendido isso com outros países do mundo, fui ver o que a Inglaterra está fazendo no encontro com o Reino Unido, estamos vendo o que outros países do mundo estão fazendo e queremos apertar, sim, essa regulação, sobretudo dos jogos eletrônicos. E no caso do Sistema Único de Saúde, os nossos centros de atenção psicossocial, centro do CAPS infantil, ser locais de recepção das pessoas que vivem essa situação. Uma coisa muito importante que aconteceu no Saúde da Escola, viu, Nath, é que aumentou esse ano, foi o recorde de número de escolas que se inscreveram no programa para receber equipes de saúde e aumentou por parte das escolas e das equipes de saúde a oferta sobre saúde mental, exatamente para tratar de temas como esse, Nath. Não só do uso excessivo, né, da tela, do celular, o impacto que isso tem para as crianças, para os jovens, mas também do tema dos neurodivergentes, do transtorno do espectro do autismo. Então, a gente está reorganizando o SUS e a saúde mental para lidar com esses novos desafios que a gente tem pela frente. Nós conversamos aqui na Rádio Bandeirantes Campinas com o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, que estará presente amanhã em Sorocaba, sexta-feira em Campinas, para agendas que fazem parte do novo PAC Saúde do governo federal. Ministro, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um ótimo dia de trabalho ao senhor, a toda a sua equipe e espaço sempre aberto para falarmos sobre um tema tão fundamental na nossa vida aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Eu que agradeço, Heitor e Nath, um grande abraço. A gente se encontra por aí na região de Campinas nesses 2 dias. Manhã Bandeirantes. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Desde a meia-noite de hoje, quarta-feira, 34 novos radares começaram a funcionar em rodovias estaduais, administradas pelo Departamento de Estradas de Rodagem. 12 deles estão em cidades aqui da região de Campinas. A escolha dos pontos levou em conta locais com muitos acidentes, excesso de velocidade e travessia de animais. O objetivo é aumentar a segurança e diminuir os acidentes nas estradas paulistas. Em Campinas, os novos radares foram instalados na rodovia Engenheiro Miguel Noel Nascentes Burnier, com limite de 60 km por hora.
Também na rodovia Miguel Melhado Campos, com limite de 80 km por hora. E na rodovia Francisco von Zuben, com limite de 60 km por hora. Em Valinhos, o novo radar foi instalado na rodovia Visconde de Porto Seguro, com limite de 60 km por hora. Com esses novos aparelhos em Campinas e região, o estado soma agora com 84 radares em operação. O contrato prevê a instalação de 649 no total, mas muitos ainda estão em fase de testes. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. LG Mota Imóveis. A imobiliária campeã em vendas apresenta LG Mota Megstore, o shopping de imóveis de Campinas e região. Uma mega estrutura no coração do Cambuí, na Avenida Coronel Silva Teles 387, esquina com a Rua Coronel Quirino. São 60 empreendimentos no mesmo lugar, direto dos principais incorporadores do país. São imóveis comerciais e residenciais. Para moradia ou investimento, nosso telefone é 19 3722 7740 e nossas redes sociais, @LG Mota Imóveis. Assista ao programa Circuito Imobiliário todo sábado, às 8h30 da manhã, na Band Mais TV. E ouça na Rádio Bandeirantes, toda sexta e sábado, às 10 da manhã. O nosso maior patrimônio é o nosso cliente. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 2 minutos, 11h02. E olha, uma ocorrência que mobilizou a polícia militar nas últimas horas aqui em Campinas, depois de um assalto em um bairro considerado de classe média alta. Nath Luquez, explica pra gente o que é que aconteceu. Uma perseguição a um policial a um carro roubado ocupado por 3 suspeitos terminou com 2 deles presos no bairro Taquaral, em Campinas. Nesta quarta-feira, o terceiro conseguiu fugir. A ação contou com o apoio do helicóptero Águia da Polícia Militar. De acordo com o PM, os criminosos abandonaram o veículo na rua Jaime Sequier e tentaram escapar a pé pelos fundos da residência ali nas proximidades. Um desses suspeitos foi capturado ali no local. O segundo foi detido nas intermediações ali da Lagoa do Taquaral por uma equipe da Força Tática com auxílio aéreo do Águia. A ocorrência está sendo apresentada agora na primeira delegacia seccional de Campinas. Olha, a segunda ocorrência na região do Taquaral nesta semana, que está só na metade. Na segunda-feira, uma perseguição de uma moto que foi roubada no Taquaral terminou com troca de tiros na região do Campo Belo, em que o criminoso morreu depois da intervenção policial. E agora, o inverso, a perseguição que tem como desfecho o bairro Taquaral. Walter Sena, ocorrências que despertam atenção para uma urgência que os moradores já vêm alertando, não é de hoje. A necessidade de mais patrulhamento num bairro que ele é residencial, mas ele também é um polo turístico da cidade de Campinas. Quem mora em municípios vizinhos utiliza o Taquaral como quase a nossa praia da RMC. Bom dia para você, Sena. É verdade, Heitor. Bom dia para você, para a Nath, para todo mundo que acompanha aqui o Manhã Bandeirantes. A Lagoa do Taquaral, o famoso Parque Portugal, né, onde está no meio ali a Lagoa do Taquaral, é realmente um ponto turístico importante de Campinas, né, um ícone da cidade. Tem ali a Caravela, né, que é uma réplica de uma das unidades da Esquadra de Cabral. E certamente ali no entorno tem realmente a participação de muitas pessoas que vêm, principalmente de outros municípios da região metropolitana. Agora, com relação à segurança é complicado, porque a polícia sempre fala que depende de estatísticas e de ocorrências para que o mapeamento possa ser feito e colocado ali mais esforços de patrulhamento padrão e de mais viaturas e mobilização de homens naquelas localidades onde existem mais volumes de ocorrência.
O problema é que alguns tipos de ocorrência as pessoas nem vão relatar. Então, se alguém chegar ali, rouba um celular ou faz qualquer coisa de crime de menor monta, como se diz no jargão policial, muita gente nem se dá o trabalho de ir no distrito relatar, porque ele sabe que aquilo lá dificilmente vai ser investigado e vai ser encontrado o ladrão que roubou ou furtou o aparelho. Então isso complica bastante. Por outro lado, as polícias, tanto civil quanto militar, carecem de bastante efetivo. O efetivo é muito menor do que o suficiente, tanto que as guardas municipais em várias cidades brasileiras têm maior efetivo de homens e equipamentos e viaturas do que a própria polícia militar. Então a segurança pública hoje depende bastante das polícias municipais, né, as guardas civis. Então é uma coisa bem complexa e você tem razão. A sensação de insegurança é muito grande, as pessoas têm medo hoje de passear, dependendo do horário, a partir das 5 da tarde, começa a querer escurecer, você não vê mais ninguém na rua, ninguém mais caminhando, e é por conta dessa sensação de insegurança que infelizmente assola os maiores municípios brasileiros e Campinas não é diferente. 11h06, hoje tem sessão na Câmara Municipal de Campinas. Olha que boa oportunidade dos vereadores utilizarem, quem sabe, o pequeno expediente ou apresentarem algum projeto de lei que possa dar mais segurança a essa região. Mas hoje o que está em pauta é o seguinte, vamos aqui analisar o que os vereadores vão ter hoje como assuntos para debruçarem como projetos. Há uma proposta de autoria da vereadora Guida Calisto, do PT, que é uma lei, um projeto de lei para criar a atenção à gagueira e à pessoa que gagueja em Campinas, prevendo o diagnóstico precoce, o tratamento multiprofissional e interdisciplinar e atendimento de saúde com pessoas especializadas. O projeto também prevê a instituição da Semana Municipal de Atenção à Gagueira, a ser celebrada anualmente na 3ª semana de outubro. Ações em escolas, unidades de saúde, campanhas educativas abertas à população. Também, no mais, aí é o festival do Mutley. Medalha, 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 medalha. Uma outra questão que foi também colocada na última sessão e que agora vai ser votada é o trabalho do vereador Ailton da Farmácia. Ele que assumiu a cadeira após a renúncia do então vereador Zé Carlos, do PSB. Foram 2 moções de apelo, uma delas para o Departamento de Estradas de Rodagem e a respeito da ligação de Campinas a Valinhos, que bem próximo, inclusive, da Band. O entendimento do vereador é que é preciso construir uma passarela próximo ao Carrefour Valinhos pelo fluxo de pedestres que atravessam a via entre o Jardim Von Zuben e o Jardim São Vicente. Isso vai ser colocado, mas não é de responsabilidade da Prefeitura. Esse trecho é do Departamento de Estradas e Rodagens. E também o vereador pede para que a Câmara Municipal faça uma moção de apelo à Anatel. Qual é o motivo? O número alto de ligações telefônicas que são consideradas indesejadas pelo telemarketing. Nas últimas 2 semanas, aumentou o número de ligações nos celulares provenientes de robôs ou de empresas, pessoas vendendo produtos. Isso segundo o próprio vereador colocou também na moção. E há um motivo para que cada vez mais a gente receba esse tipo de chamada. Você lembra que recentemente foi criado o prefixo 0303? Toda empresa que tivesse o trabalho de telemarketing deveria identificar esse tipo de chamada com o número 0303. Pois é. Aí é que está o ponto. Isso foi revogado. A obrigatoriedade das empresas ou entidades de fazerem a ligação por uma chamada que a gente consiga bater o olho e falar não quero, caiu. O Conselho Diretor da Agência Nacional de Telecomunicação revogou essa obrigatoriedade. A justificativa é que ninguém estava atendendo mais as ligações. O jornalismo da Band conversou com o Stefano Ribeiro Ferri, advogado, especialista em direito do consumidor, e ele vai analisar a respeito dessa decisão da Anatel e de como nós, consumidores, ficamos no meio do caminho com um telefone que não para de tocar. Eu vejo isso como um retrocesso
infelizmente, praticado pela Anatel, que curiosamente deveria proteger o consumidor. Né? Então, por um lado, é um retrocesso porque deixa os consumidores expostos a essas ligações em massa indesejadas, né, de telemarketing, e também abre uma porta perigosa para a possibilidade de golpes virtuais. Então isso tem que ser visto com muita cautela. Uma das bases para essa nova decisão da Anatel foi a declaração de um conselheiro de que a obrigatoriedade de que ligações por telemarketing venham com o Código Nacional Geográfico, né, o 0303, teria criado uma estigmatização nos consumidores e que, em resumo, ninguém mais estaria atendendo esse tipo de ligação. Mas, por óbvio, as pessoas não estão atendendo porque elas não têm interesse. Né? E o que essa determinação anterior, essa obrigatoriedade do Código Geográfico trouxe, foi uma previsibilidade para o consumidor. Então, ele tem ali a informação clara do tipo de ligação que ele estava recebendo. Né? Isso que agora ele não tem mais. Então, ele volta para aquela situação de insegurança, né? De não saber quem está entrando em contato. Então ele pede essa proteção. E o IDEC ele se manifesta de forma muito contundente, dizendo que o consumidor teve um direito retirado. Né? Nós andamos para trás. Então, esses órgãos de defesa do direito do consumidor, o IDEC, nós temos, por exemplo, o PROCON, eles podem sim tomar iniciativas, né, para combater esse ato da Anatel, porque se a gente analisar a hierarquia das leis, o que aconteceu aqui foi uma regulação interna da Anatel, que fica abaixo de leis federais, como, por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, que proíbe claramente, né, a disseminação de práticas abusivas, que é o que acontece com essas ligações em massa de empresas de telemarketing. Para a gente ter um dado concreto aqui, existe a constatação de que de 2022 a 2024 foram mais de 1 bilhão de ligações indesejadas de telemarketing para os consumidores. Então a gente faz uma média de mais ou menos 740 ligações por habitante em 2 anos. É algo muito expressivo e que precisa ser combatido. Então o que nós temos aqui, sem dúvida, é um retrocesso que pode ser enfrentado pelas instituições de defesa do consumidor. Stefano Ribeiro Ferri, advogado especialista em direito do consumidor, falando sobre o fim da obrigatoriedade do prefixo 0303 para ligações de telemarketing. Eu não sei você que nos acompanha, eu não sei vocês, meus colegas de bancada, mas há algum tempo eu não atendo mais nenhum tipo de ligação. Quando toca o telefone e eu vejo que é algum número registrado, cadastrado, principalmente da família, ou de pessoas mais próximas, trabalho, enfim, eu atendo. No mais, começou a tocar DDD 11, DDD 19, DDD 61, DDD 92. Eu não atendo com o seguinte pensamento: se for importante e quiser mesmo falar comigo, vai mandar mensagem via WhatsApp. Mas às vezes chega a mensagem do WhatsApp: tô tentando falar com você e não consigo. A culpa é desse monte de ligação de telemarketing que a gente vai seco atender pensando que é algo importante. Olá, vocês têm à disposição a sua nova internet via fibra. Eu não quero, Nath Luquezzi. O dia inteiro o teu celular toca também? O meu celular toca, mas eu sou da geração que não gosta de falar ao telefone. Então não me ligue. Se quiser falar comigo, a mensagem, é áudio. Então se me ligar, a minha mãe, meu pai, as pessoas realmente que importam, não vão me ligar. Quando alguém quiser falar comigo, vai me mandar mensagem, vai me mandar um áudio. Eu já nem atendo. Eu vejo aqui, ignoro e vida que segue. Porque é chato, hein? Ô, negócio chato. A gente já se acostumou, Sena, a crescer atendendo o telefone. Mas hoje em dia, se atender toda a ligação que você recebe, você não vive hoje em dia. Sena. É verdade, mas eu sou da geração da Nath, viu? Eu odeio falar em telefone. Eu falava em telefone até então, atendia telefone por estrita obrigação profissional, mas eu nunca gostei de falar ao telefone, não. Depois que surgiram os aplicativos de mensagem, como o WhatsApp, aí ficou realmente fora de propósito você ligar para uma pessoa sem antes enviar uma mensagem. Eu acho que até é uma questão de etiqueta hoje em dia. Acho que precisa ter um pouco de educação. A pessoa pode estar no banheiro. A pessoa pode estar, sei lá, no nosso caso aqui, quando tem ligações que chegam, eu estou no estúdio, estou nesse momento aqui. Não adianta a pessoa me ligar agora. Então ela manda uma mensagem, assim que possível a gente lê e responde. Eu também não atendo nenhum telefone que não esteja cadastrado na minha secretária eletrônica, aqui no meu aparelho. Então, quando a pessoa... Poxa, teve um dia que alguém me ligou
com mensagem de vídeo. Ai, que horror. É péssimo. Falar, se eu tô no banheiro. É fora do tom. Fala, não tem o menor... Tem que ter muita intimidade para chamar para com por isso. vídeo. Então as pessoas às vezes estão sem noção. Agora, das mensagens que eu recebo aqui centenas de mensagens, acho que 99% é spam. Né? Não é a pessoa que quer falar comigo efetivamente. Porque as pessoas que querem falar comigo, como todo mundo hoje em dia, manda mensagem. Manda mensagem, porque não é de graça mandar mensagem, né? Aí você liga, se precisar conversar, liga de volta, ou manda uma outra mensagem, essa coisa, tem até mensagem de áudio, né? Então não tem mais esse negócio, não. Eu vivo bloqueando, agora eu vou contar pra você, viu? Esse negócio de tirar um número de 0300 não vai mudar em absolutamente nada. As pessoas vão continuar sem atender. Eu achei até que foi bom quando fizeram isso, porque você já vê de longe que é telemarketing. E você não é obrigado a aguentar telemarketing na sua orelha. A não ser o seguinte, você fala assim, bom, eu tenho um plano da operadora X. E aí você vê que aquele número é daquela operadora, você fala, bom, quem sabe eles vão me oferecer um negócio melhor, uma mudança de pacote. Sonho. Mas por que não podem mandar isso por mensagem? Exatamente. Porque, então é esse o problema. É uma insistência burra, né? E muitos deles, quando você atende, não tem ninguém ali. Aí a pessoa depois é que vai voltar a te ligar de novo. É um negócio, uma perda de tempo que realmente hoje em dia não tem cabimento. Você viu que Senna tentou dizer que é da mesma geração da Nath Luquez, mas entregou a idade quando chamou de secretária eletrônica. Aí não teve jeito, aí os cabelos brancos apareceram. Eu tenho idade para ser avô da Nath Luquez. Mas agora eu tô com ela, não atendo telefone, eu detesto falar em telefone. Mas quando você vai procurá-los, demora também, né? Quando eles vêm procurar para oferecer algo... Se for para cancelar plano? Agora, para você procurar, é bem complicado. Aí ele põe aquela musiquinha. Aquela musiquinha, horas. Depois que você explica tudo, você põe a senha, você fala o CPF, você fala o nome da sua mãe, tudo. Aí ele fala, não é comigo, a gente vai passar para outro setor. Caiu a ligação. Quando cai no outro setor, você tem que passar tudo de novo. Meu recorde foi tentar não, porque eu consegui. Tava de férias, tava com tempo, falar, não, hoje eu vou, porque as outras tentativas todas estavam infrutíferas. Aí eu liguei pra cancelar uma assinatura de revista. Ixi. Olha só, isso também traga idade. 1h30 pendurado e a musiquinha tocava. Eles tentam ganhar pela insistência, pelo cansaço. Mas eu estava muito tranquilo naquele dia e fui até o fim para conseguir cancelar a assinatura. Um grande abraço pros colegas da Editora Abril, inclusive. 11h18. Já experimentou aquele frio na barriga quando tentou montar um relatório ou checar a saúde financeira da empresa e teve que procurar e confirmar todos os dados? A Flávia já. Ela é gestora no financeiro da New Up, uma indústria de eletrodomésticos, e contou pra gente que quando a diretoria pedia um fluxo de caixa, ela perdia mais de 4 horas revisando planilhas. Era uma manhã inteira só pra isso. Esse frio na barriga só passou quando a Inovar ASC apresentou o WK Radar para a Flávia. Hoje, a diretoria precisa de qualquer informação lá do financeiro, a Flávia faz o quê? Abre o sistema e tem tudo lá, na hora, fácil de entender e com muita confiança. Agora ela consegue acompanhar cada fase da produção, emite notas fiscais em 1 minuto e está fazendo pagamentos antecipados, porque agora para a Flávia, frio na barriga, só em parque de diversões. Acesse você também wk.com.br. Com o WK Radar você tem automação e integração dos processos da sua empresa. Coloque tudo em ordem com o WK Radar. Aqui na região de Campinas você pode procurar a Inovar ASC para ter o WK Radar na sua empresa. Anote o número: DDD 19 3291 9650 3291 9650. WK Radar é a gestão da sua empresa em suas mãos. Rádio Bandeirantes. A Câmara dos Deputados aprovou um requerimento de urgência para o projeto de lei que cria regras para a proteção de crianças e adolescentes durante o uso de aplicativos, jogos, redes sociais e outros programas de computador. A expectativa é que o presidente da Câmara, Hugo Mota, coloque a proposta em votação ainda hoje. O Alex Guzmão conta pra gente os bastidores, a expectativa
de um projeto que está sendo mais abraçado pelo governo do que pela oposição. A gente vai entender os motivos na reportagem. Inclusive, ele conversou com alguns dos líderes no Congresso e você vai ver tudo a partir de agora. O vídeo com denúncias feitas pelo influenciador Felca sobre a adultização de crianças. Além disso, nós vamos criar um grupo de trabalho onde os partidos possam indicar membros para esse grupo de trabalho para poder analisar as outras propostas que foram trazidas por diversos parlamentares que também tratam da questão da proteção em ambiente digital. A proposta prevê a retirada do ar sem a necessidade de ordem judicial de publicações com indícios de exploração e abuso sexual de crianças e adolescentes. As Big Techs ainda deverão verificar a idade dos usuários e restringir o alcance de publicidade. Os governistas apoiam. É algo imoral que a gente não consiga fazer uma legislação que minimamente proíba que pedófilos, que pessoas ganhem dinheiro com isso. Então esse é um debate que a gente vai enfrentar hoje e amanhã aqui na casa. Já a oposição promete obstruir caso o projeto ofereça risco ao direito da livre manifestação. Mas o que a gente quer é uma legislação que una os partidos em prol da proteção dos menores e não um pretexto para poder censurar. Somente depois da votação desse projeto na Câmara, o governo vai encaminhar ao Congresso propostas de regulação das redes sociais. O envio deve ficar para a semana que vem. O Planalto quer aproveitar o embalo da mobilização contra a adultização de crianças nas redes. O tema deverá ser tratado em 2 projetos. Um texto será ligado diretamente ao controle das publicações para evitar a prática de crimes como estupro, pedofilia e racismo. O segundo projeto deve tratar de questões econômicas para combater a concorrência desleal nas plataformas. Em entrevista ao programa Entre Nós, da Rádio e TV Band News, o ministro da Educação disse que o monitoramento é urgente. Eu acho que já está passando da hora. Eu acho que a gente tem alertado já há algum tempo a necessidade de regulamentação das plataformas digitais no Brasil, desde os episódios de violência nas escolas brasileiras, onde foi identificado que o estímulo a essa violência partia das redes sociais. Esse o ministro Camilo Santana conversando também com o Alex Guzmão na reportagem. Aproveitando que nós temos aqui um encontro de 3 gerações diferentes, Nath Luquezzi, você nasceu num mundo já digital. Pouco depois, acho que da tua adolescência, vieram as redes sociais. Em que momento as redes sociais se fizeram presente não só na sua vida, mas na vida da sua turma, das suas amigas, dos seus amigos? E como é que foi dentro de casa? Hoje você trabalha com isso. Sim. Hoje você é uma profissional que também utiliza as redes sociais. Mas em que momento isso começou a fazer parte da sua vida e qual foi o acompanhamento que você teve também dentro da família? Olha, desde que eu tenho 4, 5 anos já existe o Orkut, que era muito forte. Então, os meus pais deixavam eu ter, mas a imagem não era minha, era um personagem. Mas eu podia pra brincar, fazer os joguinhos, mas tudo sempre supervisionados. E quando eu era adolescente, 11, 12 anos, já existia Instagram, rede social. Mas eu não quis entrar nas redes sociais. Eu entrei na rede social com 17 anos. Já era mais velha, já tinha quase 18, já era quase adulta. Mas eu não quis entrar nas redes sociais por conta de um cyberbullying que eu vivi com 11 anos no Facebook. 11 anos? 11 anos. Uma pessoa me mandava mensagens me xingando, falando sobre a minha aparência e tudo mais. E depois de anos, lá no ensino médio, aí eu falei, não quero ter rede social. Depois de anos no ensino médio, eu descobri que era um garoto que estudava comigo e que na época gostava de mim e fazia isso na rede social. Então, olha o cuidado que a gente tem que ter com as crianças, né? Porque isso, talvez, se eu tivesse começado antes, hoje eu estaria rica. Mas, de fato, né? Eu não quis e aí eu fui começar só a mais velha, quando eu me senti segura e tudo mais, pra vir as críticas. Porque com as redes sociais não vem só a parte boa, os comentários, como você está ótimo, como você é bom, mas também vem as críticas. Então, eu acho que é um ponto a ser analisado. E uma outra coisa, né? Antigamente se falava muito sobre a televisão, tinham muitas crianças que atuavam, que trabalhavam na televisão, em rádio, enfim. E é tudo muito bem regulamentado. E a rede social? Como é que ficam? As crianças já nascem, por exemplo, os filhos da Virgínia, já nasceram ali nesse meio e tudo mais. Como que é essa realidade? Qual que é o limite, né?
E essa é uma questão, Sena, que se pra gente, adulto, às vezes uma mensagem que você recebe numa rede social, um comentário numa foto, isso já mexe com a gente, isso às vezes estraga o nosso dia, entra na nossa mente. Imagine para uma criança com 11, 12 anos que está formando a personalidade e que pode crescer com o que para alguns pode ser uma liberdade de expressão, uma brincadeira despretensiosa, um adulto com malícia. Na cabeça da criança, isso vai afetar uma formação para o resto da vida. É um negócio bem complexo. Para a gente que é de outra geração, né, a gente viveu a maior parte do tempo sem a existência de redes sociais, então a gente teve uma transição um pouco mais fácil. A gente, da minha geração, de uma maneira geral, utiliza as redes sociais de uma forma assim, que mais ajuda do que atrapalha. Porque a gente era acostumado a mandar uma carta e levar 3 dias para ter o retorno. Quando alguém tinha um dinheirinho um pouquinho melhor, mandava um telegrama que chegava no mesmo dia. Então a gente não tinha aquela ansiedade de mandar uma mensagem e, se não respondeu em 5 minutos, começar a arrancar os cabelos. Então a gente fez realmente uma transição de uma forma melhor. Mas eu acho que é um assunto mais para psicologia e, no caso das crianças, para os pais ou responsáveis, para tentar de alguma maneira ajudar as crianças e adolescentes a entenderem a rede social como ela é e não como gostaria que fosse. Então, quando você até hoje, se você postar alguma coisa hoje, vai ter gente, que lindo, não sei o quê, papapá, e vai ter gente reclamando na hora. Então, é uma coisa que eu, pessoalmente, tenho uma facilidade de lidar com isso. Eu simplesmente ignoro, né? Da mesma forma que eu não levo, que eu não dou muita importância por um elogio, eu não dou tanta importância por uma crítica. Porque senão você acaba tendo problemas, né? Quando você se tem muito elogio, você pode ficar se achando, e aí é uma questão mais de educação dos seus colegas, né? Que você posta uma coisa lá, às vezes você posta uma foto, ela tá ridícula. Que lindo! As pessoas falam, que maravilhosa, que beleza, não sei o que. Você fala, muito obrigado, tal, mas você não pode levar aquilo a sério. Não. E da mesma forma que tem uma crítica, você também não pode. Então, o que eu faço? Eu acho que é o seguinte, eu posto pouca coisa na rede social, mas quando eu posto, com todo respeito, né, as pessoas que interagem lá, eu não ligo muito se as pessoas estão elogiando ou criticando, porque não... O Sena, ele é low profile, como o povo fala. Hoje em dia é moda. Eu uso minha rede social como eu usava, ou como minha família e os mais antigos usavam, um álbum de família. Então, quando eu vou para algum evento diferente, tô fazendo alguma coisa diferente, eu deixo lá. Isso. Porque daí no futuro eu consigo olhar e hoje eu relembro ali o que eu fiz em 2015, 2014, por aí vai. Mas não à toa eu tenho poucos seguidores nas redes sociais. O que as pessoas querem é ver a tua intimidade, é ter o dia a dia, é ver o que você tá almoçando, o que você tá jantando, e dizer o que você deve fazer. Com quem você deve andar, com quem você deve se relacionar. Gente, eu falo pra vocês, tem um monte de coisa que eu não concordo, tem um monte de coisa que eu não gosto, mas pelo amor de Deus, eu não vou perder meu tempo pra ir lá falar pra pessoa que fez uma coisa que eu não gosto. Não interessa. Né? Eu não gosto, mas ela gosta. Então, sei lá, um programa de TV que eu detesto. Eu não vou lá no programa de TV xingar o apresentador. Só não assiste. Não assisto, simples assim. E eu não vou xingar quem gosta do programa. Então é uma coisa tão simples na minha cabeça, no meu modo de raciocínio, que eu não sei, né? As pessoas se matam a troco de nada numa situação dessa. Um programa que eu não perco por nada na TV é o Band Mulher, que às 13h30, também conhecida como 1h30 da tarde, terá Nath Luquezzi e Lari Lopes na Band Mais TV. Com quais atrações hoje, Hoje Nath? nós vamos receber um adestrador de animais e a gente vai comentar sobre esses ataques de cães. Se caso acontecer, como agir, quais que são as situações mais comuns, como prevenir, tudo isso hoje. E vamos falar também sobre Agosto Dourado, que é um mês escolhido para simbolizar aí a amamentação. Então a gente vai trazer um pouquinho desse tema também. E claro, tem muita fofoca boa hoje do mundo dos famosos. Se eu fosse você, eu não perdia. 1h30 da tarde, hein? Agradecendo as mensagens do Paulo Chiavegato, agradecendo também no nosso canal do YouTube o Benedito de Jesus Bosso, a mensagem aqui também do Edmilson, nosso ouvinte Erivelton, o Edivalmir Massa e a todos que 6:50 da noite estarão com Walter Sena na tela da Band, no Band Cidade,
Até lá, Sená. Coladinho no Brasil Urgente, apresentado pelo competente e amigo Heitor Fredo. Obrigado, viu, pessoal? Até mais. Bom dia. Vem aí o Nossa Área com Carlos Henrique, o timaço de Carlos Batista, trabalhos técnicos Leandro Lopes, na mesa de som Danilo Capucci, na central técnica, a coordenação do Gil Kleber. Um grande abraço e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Família Gianni, da nossa família para sua família. E WK Radar, a gestão da empresa em suas mãos. Acesse wk.com.br. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais direto da redação da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura de Campinas abriu ontem o agendamento para castração e colocação de microchip gratuito em cães e gatos da região do Parque Floresta. As inscrições vão até hoje. No total, são 1.200 vagas e o atendimento acontece das 9 da manhã às 4 da tarde no Ginásio de Esportes Jorge Mendonça, localizado na rua Alziro Artem. As cirurgias serão feitas no mesmo local de 25 a 30 de agosto, dentro do Castramóvel, um veículo adaptado para serviços veterinários. Para participar, os tutores precisam morar em um dos 42 bairros atendidos na região do Parque Floresta, ter mais de 18 anos, apresentar RG, CPF e comprovante de endereço. Somente animais com agendamento poderão passar pela castração. Além da castração, os pets recebem um microchip com dados do animal e do tutor. O procedimento traz benefícios à saúde e ao comportamento dos bichinhos, como prevenção de doenças, redução da agressividade, controle de pulgas e diminuição do abandono de filhotes. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Apreciar um bom vinho não é em qualquer lugar que você encontra. No Família Gianni, todas as quintas-feiras, das 19 às 23 horas, você ouve o melhor do jazz. Sem cobrar cover artístico, você pode harmonizar um bom vinho, bons pratos com uma boa música. Tudo isso é entregue em um ambiente acolhedor e muito charmoso. Família Gianni, da nossa família para a sua família. Você está na Rádio Bandeirantes, no seu rádio, no aplicativo Bandplay e também no YouTube.